Boa. Fala galera, tudo bem? Serginho aqui falando. Mais um episódio aqui do canal 6 Byte. Vocês sabem, né? 6 Byte, o canal que a gente fala de traz pessoas aqui da área tech para compartilhar conhecimento e histórias aqui do nosso mundo da tecnologia. Hoje temos um convidado aqui super especial. Sou fã desse cara aí de carteirinha. Vamos falar mais sobre ele. Cadê? Ele tá vindo? Antes de mais nada, veja bem, antes de mais nada, se inscrevam no canal, ativem o sino. Toda semana um convidado diferente aqui com histórias muito legais. E aí, Daniel, tudo bem com você, cara? Boa noite, tudo certo, cara, tudo na paz. Vamos aí pro 12º episódio, né? O negócio tá criando corpo, né, cara? Tá ficando bacana isso daí, né? E É. hoje, né, mais uma pessoa aí do alto nível. Esse é alto nível. Antes, mostra sua camiseta aí. Fala aí, essa camiseta aí, o que que tem um cara. Hoje tá todo mundo com camiseta Tech, Eureka Labs, eu tô com a minha Datadog aqui, ó. E aí, o que que quer dizer essa sua camiseta aí? Essa aí é nostalgia pura, né? É a tríade da nostalgia. Boa. Bonita camiseta? Essa aí, a camiseta dele é da nostalgia. Falar um É. pouquinho também antes de a gente começar aqui do nosso grupo de vagas no WhatsApp, né? Então, como sempre, a gente tem o nosso grupo de vagas do WhatsApp relacionados a oportunidades tech. Estamos caminhando para 600 pessoas nesse grupo, muito legal. Ambiente ali super colaborativo, onde a gente compartilha vagas ali. Então, se você está à procura de novas oportunidades da área tech, entre no canal, né? No grupo. Se você está contratando, também entre no grupo. E se você quer somente observar como o mercado está, entre no grupo também, bem bacana, ambiente altamente colaborativo, tá bom? Falar um pouquinho, apresentar o nosso convidado. Primeiro, para falar aqui, ó, eu vou deixar gravado isso, né, em grandes linhas, né? Futuro superintendente de tecnologia do nosso banco aqui, do maior banco da América Latina. Por Tá que eu mal. falo isso? Vou começar até a explicar por quê. Eu trabalhei numa empresa onde eu tinha um gerente também que eu era super fã, Neto Rodrigues. E quando eu trabalhava na Lynx, inclusive, Daniel, né, que você lembra que eu comentava isso com você, ele era meu gerente. E eu falava assim, Neto, um dia você vai ser diretor aqui na Lynx, beleza? Aí eu saí da Lynx, fui para a Unimed, depois eu fui para TOTUS. Aí depois de um belo dia, ele me mandou uma mensagem no LinkedIn e falou assim para mim, eu tenho isso gravado até hoje, tá, no meu LinkedIn, tenho isso lá. Ele falou assim, Serginho, tudo bem? Ó, aquela sua profecia lá se concretizou, eu virei diretor. Aí, sabe como é. Então, Natan, a minha profecia, quando eu falo, as coisas acontecem, tá bom? Torcer pra dar certo, hein? Então. Futuro superintendente de tecnologia, vou apresentar ele aqui. Então, ele adora praticar atividade física, principalmente musculação. O cara é fã, o cara treina ali todo dia, tá bom? Ele é graduado em engenharia de software pela Universidade Paulista. Ele tem MBA em gestão de negócios e projetos e arquitetura de software. Trabalha há quase 14 anos, gente, 14 anos no maior banco da América Latina, onde ele começou, né, como analista de sistemas e atualmente ele é gerente de engenharia de software. Calma que tem mais coisas, tá bom? Ele tem o site também na TAMPF, onde ele tem um conteúdo ali super relevante relacionado à tecnologia, né? Ele fala muito sobre carreira, ele posta ali muitos conteúdos da área tech. Tem também um projeto super bacana que é o Eureka Labs, né? E o objetivo desse, ele vai falar bastante sobre isso também. O objetivo é o desenvolvimento de líderes TI e dentre outras coisas, né? Então, cara, seja muito bem-vindo, Natan. E aí, cara, como é que você tá? Fala, Serginho, tô bem. Obrigado por você ter mentido tanto no começo. Agora dá a impressão que eu sou uma pessoa que precisa ser respeitada. Vou te contar uma história diferente dessa que você falou aí. Você falou sobre você ter profetizado do cara virar diretor. Você sabe que eu era analista, trabalharia um tempão como analista pleno e sênior, tech lead, e eu tive muita dificuldade para virar coordenador porque eu não queria ser líder. Eu olhava para aquilo e falava, putz, dá maior trabalho isso daí. E os líderes que eu via, eles eram uns líderes meio quadradões, uma galera que tinha muita dificuldade para liderar de uma forma um pouco mais atual, se assim posso dizer. Então, uma galera muito quadrada, que era by the book, não tinha tato para lidar com gente, era muito mais uma cabeça
de gestão executiva do que falar com o time ali no dia a dia. E chegou um determinado momento que um gestor me fez uma provocação e falou assim, cara, você acha que precisa mudar? Por que você não senta na cadeira e muda então? Para de reclamar e vem para cá. E fez muito sentido, né? Porque reclamar é fácil e até gostoso, né? Daí eu falei, tá bom, eu vou tentar isso daí. Virei coordenador, pô, vida que segue, fui crescendo ali na cadeira. Teve uma hora que eu virei gerente. Quando eu virei gerente, eu chamei os amigos mais próximos, aquela galerinha que codava ali comigo, que eu não sou de fazer grandes eventos, então eu chamei só a galera mais próxima ali, umas 7 pessoas. A gente foi num barzinho, aí tava no barzinho, um dos caras que trabalhava comigo, codando lado a lado, era analista sênior, ele veio assim, chegou do meu lado, na frente de todo mundo e falou, Natan, muito da hora de ver isso acontecendo. Eu olhava antigamente e via líderes de tecnologia, putz, como deuses, os caras ali, gerentes que eram intocáveis, não sei o que, e tal. Uma galera que manja pra caramba, inteligente e tal. E ver você chegando, mostra que qualquer um consegue. Falei, valeu, hein? Valeu. Não, cara, você falou um ponto assim, ó, eu vou até rasgar um pouco de seda, porque assim, o Natan, ele é, como ele falou, ele é um gestor, na verdade, assim, totalmente atípico. É um cara, assim, que, como eu comentei, eu super gostei de trabalhar com ele, a gente trabalhou juntos ali, quando eu trabalhava também em uma área ali dentro do banco. E ele é um cara muito diferenciado, porque, assim, realmente, né, já tenho ali mais de 25 anos de carreira na área tech, né? E já trabalhei com diversos gestores. Trabalhei com gestores ótimos e não tão ótimos assim. E já trabalhei com caras também que seguiu by the book, né? O Natan é um cara que, tipo assim, tá realmente dentro da atualidade, sabe? A gente falou no episódio anterior aqui também com o Rafael sobre também essas gestões, tipos de gestões, principalmente que hoje a gente até vê muito microgerenciamento, por incrível que pareça, a gente ainda vê muitos gestores microgerenciando os seus liderados, né? Então, o Natan é uma pessoa que é extremamente ali fora da curva e ele leva ali. Engraçado, quando você vê ele ali junto com o time, Daniel, não parece que ele é o gestor, saca? Parece que ele tá, assim, parece que ele é um team member ali do grupo, né? Tá lá junto com o grupo. Ele é muito diferente de outros gestores que eu atuei, que realmente o gestor ficava numa sala separada, num ambiente separado, e só participava com o time ali em algumas reuniões. Não, ele tá lá dia a dia com a galera, pelo menos as pessoas que eu tive contato que quer liderar, que está abaixo ali do Natan, sempre fala que ele é uma pessoa muito junto da galera, não tem isso de você estar aqui, eu sou gerente, você é team member, beleza, fala com o coordenador, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, Natan, né? Eu sei que você, no projeto do Eureka Labs, que a gente vai falar também, você fala muito isso sobre liderança, sobre ser líder na área tech, mas eu queria que você falasse um pouco antes da sua trajetória. O que te motivou a entrar para essa área tech, que a gente sempre pergunta para a galera aqui? Entrar para a área tech? É. Cara, eu tenho uma história talvez não tão inspiradora de entrar na área tech, tá? Eu, quando mais novo, ali com 13 para 14 anos, eu não gostava de computador, não gostava de nada nesse sentido. Não via sentido para isso. Na verdade, ali com 13 anos, mais ou menos. A minha mãe se divorciou do meu pai. Eu não venho de uma família com muita grana. Então, a minha família, na verdade, era bem humilde. A gente morava ali no Jardim Celeste, para quem conhece, em São Paulo. É um lugar mais humilde ali. E dali, quando ela se divorciou do meu pai, ela saiu de casa comigo e com a minha irmã. Então, a renda caiu bastante. A gente foi morar no Jardim São Savério. E ali na Vila Liviero, que é um bairro bem humilde de São Paulo também. Bom, chegando lá, eu comecei a olhar e falar, putz, como é que eu consigo ajudar alguma coisa aqui dentro de casa? Porque não tá tão fácil. Mas, poxa, eu tinha 13 para 14 anos e não era uma pessoa que conseguia gerar muita grana nessa época, tá? E, bom, comecei a estudar TI, porque meu pai tinha um computador, que ele tinha uma microempresa lá que não estava muito bem das pernas, ele tinha um computador. Comecei a estudar TI, estudar, e eu gostei. E dali eu comecei a fazer site, bom, em HTML, que nem dá para falar que é programação, né? Eu comecei a fazer site em HTML e depois comecei a colocar mais alguns componentes ali. Fui fazendo, na época, o Flash estava estourando, então, putz, comecei a fazer algumas coisas em Flash, etc. E comecei a vender, começou a dar muito certo, começou a dar dinheiro.
dar dinheiro relevante para a época, até porque pouca gente sabia fazer. Então eu juntei ali com mais 2 amigos e a gente começou a fazer isso e foi fazendo. Chegou um momento que a gente estava tendo uma renda razoável por mês. Eu estava conseguindo ajudar dentro de casa. Bom, a partir daí eu falei, não foi porque eu nasci com um dom, foi uma necessidade de ganhar dinheiro, sendo muito honesto. Precisava ganhar dinheiro, achei um canto e gostei daquilo e comecei a fazer. Eu tenho a impressão de que quando a gente vai fazendo alguma coisa, a gente tem retorno, a gente gosta mais de fazer aquela coisa. Porque quando você vai fazer uma coisa e é ruim, você começa a não gostar tanto. Então, pô, começou a dar retorno, começou a ter alguma contrapartida, eu comecei a achar legal. Em determinado momento, começou a chegar várias empresas no Brasil que estavam fazendo site, vendendo isso de forma muito mais massiva ali. Para quem lembra dessa época lá, começou a ter bastante entrada de empresas maiores fazendo isso. E daí eu falei, putz, a gente vai quebrar. Que querendo ou não, eu tinha uma microempresa, não existia muito esse conceito na época, mas eu tinha uma microempresinha ali e a gente girava uma grana legal. E, putz, a gente vai quebrar. Larguei mão de fazer isso e comecei a ir lá para 25, comprar camiseta de time e vender na porta de faculdade. E, puta, isso aqui vai dar mais dinheiro do que trabalhar com venda de site. E comecei a fazer os dois, e em um determinado momento eu falei, puta, acho que eu preciso ir para uma área para ser contratado mesmo. Já estava ali com 17 para 18 anos, aí eu fui para uma empresa ser carteira assinada, ganhar R$ 512 na época, putz, um valor exorbitante, para trabalhar com automação industrial. Então eu não trabalhava ainda com tecnologia de programação, programava máquina industrial, equipamento industrial, muito em assembly. Dali eu fui trabalhar na equipe no ramo tintométrico, também programando em assembly e fazendo circuito elétrico. E daí na faculdade de engenharia eu falei, putz, eu preciso entrar na área de TI mesmo, senão eu não vou conseguir mais, porque eu tô só nessa parte de TI, mas só que numa parte mais de maquinário, para ir para uma área de programação mais massiva, assim, vai ser difícil. E daí eu consegui uma vaga no Banco Santander, na época, como trainee. Eu não sei como eles fizeram para me contratar, acho que o processo já tá muito ruim, brincadeira. Entrei como trainee no Santander, fiquei ali 1 ano e 8 meses, e daí dali o Banco Itaú me chamou para um desafio, fui e entrei no Banco Itaú e estou lá até hoje. Então foi mais ou menos essa trajetória, foi meio por necessidade, depois eu vi que tinha certa aptidão e muito estudo em cima, porque tem que ter muito estudo para conseguir ir evoluindo nessa carreira, né? Boa, boa, perfeito. E, cara, engraçado, a gente vai falar sobre isso, mas você tá há 14 anos no banco, né? Acho que você pegou várias fases, né, do setor financeiro ali. Principalmente é uma fase que hoje, não vou dizer que eu abomino, né, que a gente não sabe, né? Mas você pegou da fase que o cara tinha que trabalhar de camisa social, calça social. E eu acredito que você já era, naquela época, um cara meio mais descolado, né? Você Como é que sabe que foi eu já pra tomei, você se adaptar a esse mundo aí? você sabe que eu tomei bronca já porque eu fui trabalhar de blusa de moletom, né? Ah, então, por quê? Porque não podia, tinha que ir de calça social e camisa social. Nessa época eu era uma pessoa meio arredia, sendo bem honesto, então eu era um analista pleno, pouco estratégico e que entendia pouco do que estava acontecendo. Então, na verdade, eu era bom de programação, bom do dia a dia de entrega, isso sempre foi uma coisa que me ajudou, porque como eu conseguia fazer isso bem, a galera às vezes passava um pano para as loucuras que eu fazia. E quando eu tomei esse feedback de ter ido de moletom, eu lembro que eu virei pro meu chefe e falei assim, olha, o que eu vou falar aqui não é nem um pouco legal, é a verdade. E às vezes a gente esconde a verdade quando a gente vai em coisas assim. Não me orgulho, mas o que eu falei foi, cara, o dia que um terno e gravata conseguir fazer o que eu faço, você contrata o terno e gravata, por enquanto você precisa de mim. Você E dá aquela daí, carteirada, né? É isso. aí ele registrou isso para ficar eternizado na minha trajetória, e toda vez que algum líder pegava o meu feedback, falava, nossa, você era bem idiota, né? Eu falava, era, né? Ah, mas, cara, eu acho que isso é aprendizado, né? Até falando. Eu vou te dar um exemplo também que eu já tive essas minhas fases, podemos dizer, arredias também. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sempre falei isso aqui, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos como office boy e tudo. E eu sempre fui uma pessoa também muito inquieta, cara. Eu nunca. Eu entro. Eu não consigo só fazer meu trabalho, eu sempre quero fazer algo mais, eu sempre tento evoluir. E aí, assim, eu não era. Eu até brinco aqui, eu não era aquele office boy tradicional. Que aquele office boy tradicional, ele ia fazer os bancos, depois ficava lá jogando fliperama,
ficava fazendo hora. Eu não era assim. Eu brinco, falo que era aquele office boy mais nerd, que eu fazia o banco rapidinho, voltava pro escritório para realmente procurar algo para fazer, para tentar aprender. E aí, beleza. Só que assim, eu tinha um problema assim que hoje, claro, já passei, a gente vai aprendendo também que eu não conseguia chegar no horário. Então, meu horário de trabalho era às 8 horas da manhã. Eu chegava 8h10, 8h15 e tal. E naquela época, tipo, a galera era muito rígida com o horário. Muito, muito, muito. E aí eu já fazia meu trabalho e já fazia outras coisas. E tinha uma mulher lá do RH, que ela chegava sempre 8h30, e o horário era às 8. E aí teve um dia que eu cheguei lá, o meu gerente, falei, bom dia, 8h15. Aí o meu gerente falou assim pra mim, boa tarde. Aí eu cheguei e falei pra ele assim, ó, eu quero ver você falar isso pra Mara também, que chega 8h30 todo dia. Nossa senhora, pra quê, cara? Ele falou pra Mara, então, Mara, vamos desligar isso aqui. Não, cara, ele ficou assim, porque naquela época, isso a gente tá falando, Nathan, de 96, 97, que, cara, ela era aquela liderança que a gente comentou aqui, que microgerenciava, aqueles caras que, né, era da época isso. Meu, ele me chamou numa sala e começou, falou assim, você pensa que você é quem? Você é um office boy aqui dentro, que não sei o quê, mas falou um monte. Mas eu saí de alma lavada, porque sempre acontecia isso. Ela sempre chegava atrasada. E assim, eu acho que o tratamento tem que ser igual para todo mundo. Falou boa tarde para mim, boa tarde para mim, tinha que falar boa tarde para ele também. Então, não te julgo muito. Então, assim, nesses momentos que a gente sempre tem aí de rebeldia. Eu não sei se eu faria isso hoje, mas Então, eu fiz, né? eu acho que é importante justamente, eu tento desmistificar isso quando você falou de estar perto do time, etc. Primeira coisa, eu tento afastar essa ideia de uma liderança que é melhor do que alguém. A gente não é melhor do que ninguém. Se eu tenho, talvez, hoje mais maturidade intelectual para lidar com o dia a dia, porque algum dia talvez eu não tive. Eu tive que aprender, a vida foi mostrando ao longo do caminho. O que eu tento fazer é encurtar caminho. Tem gente, na minha época, não teve nenhum líder que chegou e teve um papo aberto comigo explicando os porquês das coisas, o que a gente estava fazendo, por que precisava daquilo, qual eram as coisas que eu ia conseguir mudar e quais eu não ia conseguir mudar, o que ia mais me prejudicar do que ia tentar ajudar as coisas. Não tinha ninguém para trocar essa ideia. E hoje eu tento ser essa pessoa que fala assim, olha, lá atrás eu fiz assim, quer fazer? Faz, mas eu tomei porrada nisso, nisso, nisso e nisso. Eu de você iria no caminho contrário. Ou vi isso e isso acontecendo. Toma suas decisões, porque aqui a gente lidera adultos. A gente tem que lembrar sempre disso. Eu odeio quem tem a cabeça de que um líder ele é como se fosse um pai ou uma mãe, etc. Não, a gente lidera adultos. E é para adultos você dá informação. Cara, tem essas informações, pensa e toma a sua decisão com o que você acha importante, para onde você quer e assim por diante. E conta comigo sempre. Então, o que eu coloco é sempre nessa pegada, tá, Serginho? Então, lá eu não escondo quem eu fui, o que eu fiz, as coisas que eu tive que aprender ao longo do caminho, os erros que eu tenho. Ao longo do dia, todo dia eu termino o dia e falo, puta, hoje talvez eu tenha feito isso, isso, isso errado. Eu tenho que repensar para amanhã ser melhor. Então, toda vez é importante a gente ter esse tipo de raciocínio, que daí a gente fica mais próximo do que a gente acredita que vai ser bom para todo mundo. Pô, perfeito. E aí, cara, falando assim, ó, você comentou que trabalhou bastante tempo lá no Santander, depois você foi pro banco, você trabalhou muito tempo como analista, depois você virou a chave ali para coordenador. Eu sempre pergunto isso para quem tem hoje cargo de gestão e a gente conversa aqui. Enquanto você era um analista ali, que você passou pelos steps, júnior, pleno, sênior e tal, tudo, mas quando você era um sênior, qual que era a sua ambição? Realmente você tinha a ambição de ser um coordenador, né? Ou você já tinha, não quero ser coordenador, eu quero ser um especialista aqui em desenvolvimento. Como é que foi isso para você? E, até emendando uma segunda pergunta, você teve ajudas, assim, por exemplo, para te desenvolver como gestor ou foi algo que surgiu natural de você? Ó, vamos lá. Primeira coisa, eu vou contar um outro caso, eu sou bom de contar caos, né? Certa vez eu estava falando com um diretor. Você sabe que eu falo com gente de tudo quanto é empresa, né? Não falo só da empresa que eu trabalho. Então, por ter o Eureka Labs, por ter o Natan PF, eu acabei abrindo o leque, falando com muitas pessoas. Eu dou aula também em outras plataformas, então eu acabo falando com muitos diretores de várias empresas. Uma vez eu estava falando com um diretor daqueles bem padrão, sabe? Aquele diretor que você sabe que foi criado por família mais rica, homem branco, hétero, etc. O básico que a gente vê na maior parte dos diretores, infelizmente.
E esse diretor, ele veio e me fez uma pergunta, um cara super gente boa, nada sobre ele, mas ele virou para mim e falou assim, eu quero ser executivo desde que eu tinha 12 anos. E você? Eu respondi, cara, eu acho que eu comi a terra com 12 anos. Eu não, nem sabia o que era um executivo. Falei, com 12 anos, dentro de casa, meu pai era vendedor e minha mãe trabalhava com ADM. Não sei o que era um executivo. Na minha família não tinha um executivo. Nunca tinha ouvido falar essa palavra, executivo. Eu ouvi falar superintendente a primeira vez na faculdade. Um amigo meu virou e falou assim, olha, eu fui entrevistado por um superintendente. Um outro amigo virou e falou assim, você tá maluco? Esse cara manda muito. Eu falei, o que é um superintendente? Eles começaram a me contar. Eu falei, pô, é isso? Então, assim, eu demorei muito tempo a ter uma visão de quais eram as possibilidades. Quando eu entrei numa empresa grande, a primeira vez que eu entrei numa empresa grande, eu comecei a enxergar isso acontecendo, mas eu não me via naquilo porque eu achava que eu nem era competente para, sendo bem honesto. Então, o meu ponto, desde que eu entrei na primeira organização grande, era virar analista sênior. Eu não pensava em ser especialista, porque eu não achava que eu era inteligente o suficiente para isso, e não pensava em ser coordenador, porque eu achava que eu não ia virar, porque eu achava que tinha que ser amigo de alguém. Eu falava, não vou virar. Não sou amigo de ninguém do grande escalão, do alto escalão, nunca vão deixar eu chegar nessa posição. E outra, eu também olhava para aquilo e falava, pô, normalmente é quem está brigando comigo. Então, se está brigando comigo é porque eu não estou fazendo certo. Então, eu não vou ser esse cara. Então, eu tinha muito essa dificuldade de entendimento. Quando eu virei analista sênior e falaram para mim, olha, vai ser tech lead de uma squad, vai liderar ali um time. Aí eu vi que dava. Aí eu comecei a falar, pô, eu faço a mesma coisa que esses caras. A diferença é que eu faço diferente. Essa é a grande diferença. Eu consigo movimentar, chegar no mesmo resultado, mas de uma forma diferente. Então, isso começou a abrir minha mente para outras coisas. Aí você me pergunta assim, você teve ajuda? Tive. Às vezes a gente não nota. Então, por exemplo, eu tive alguns analistas sêniores que estavam do meu lado, que até hoje estão como sênior, porque não tiveram a oportunidade que eu tive, talvez, que me deram muita força, que me falaram, olha, Natan, você é bom nisso, tinha mais maturidade, falaram, você é bom nisso, foca nisso, tenta fazer mais tal coisa, melhora tal coisa, mas nunca de uma forma estratégica. Isso que eu acho que falta um pouco nas empresas, alguém que olha de forma estratégica para aquela pessoa. Olha quais são as habilidades que ela tem, como ela consegue chegar estrategicamente mais rápido no caminho que ela tem para chegar. Daí que veio as ideias de colocar o Natan PF e o Eureka Labs no ar. Trazer para as pessoas a forma melhor para ela conseguir trilhar aquele caminho. Não tem uma resposta padrão. Cada um tem um jeito de fazer as coisas. Então, bom, tive apoio dessas pessoas. Teve uma coisa que também deu muito certo. A minha mãe começou a ter uma carreira que deu tão certo quanto a minha ao longo do tempo. Porque ela estudou muito, acho que ela está hoje com três pós-graduações. Então, ela começou a estudar, ela começou tarde, ela foi fazer faculdade, acho que ela já tinha 37 anos, por aí, um pouco por aí. E depois ela fez três pós-graduações e ela começou a subir na carreira também. Então, o que começou a acontecer? Eu era analista sênior. Ela virou coordenadora de um time ela cuida da parte mais de administração, mas ela virou coordenadora de administração. Então, eu ouvia ali em casa falando com as pessoas o que ela fazia no dia a dia. E daí isso começou a me dar alguns insights do tipo, olha, é mais ou menos isso que um coordenador faz. Então, isso também foi super importante. A gente não nota, a gente nunca teve esse papo. Ela nunca chegou para mim e falou, Natan, vai, faz isso, faz aquilo. Mas eu via. E só de você ver o exemplo, já muda um pouco. Então, o fato dela ir subindo fez eu também conseguir enxergar alguma coisa dentro de casa. E no dia a dia, no trabalho, eu tive muitos amigos, muita gente que eu tenho que agradecer. Posso falar alguns aqui, nomes, mas para não ser injusto, tive alguns amigos que me ajudaram muito a enxergar algumas coisas. Como liderança, eu tive algumas lideranças que me ajudaram, acho que duas que me marcaram muito foi o Ricardo Machado e a Carla Lopes. Me ajudaram demais a enxergar os pontos que eu tinha que desenvolver. Então, tive sim ajuda, mas acho que eu demorei muito tempo para enxergar que era possível, sabe? Acho que esse foi o maior problema. Eu acho que a galera consegue fazer essa trilha desde júnior, você já consegue começar a imaginar para onde você quer ir e como fazer essas coisas se você tiver dicas e alguém apontando o caminho. Para mim, só foi aparecer quando eu já era analista sênior, já fazia um ano já, que começou a rolar um pouco desse papo. Mas você não tinha, como você falou, você não tinha a ambição de ser coordenador. Porque você nem sabia que era ser um coordenador, né? Não. E, na verdade, no primeiro momento, eu fui contrário a ser. Primeira vez que me falaram, Natan, você não quer ser... A primeira vez que rolou o papo foi assim, Natan, você já faz a liderança do time, o time já te entende como líder, por que você não participa de uma banca para ser coordenador? E a minha resposta foi, eu não me enxergo nessa cadeira, eu não sou parecido com vocês, não faz sentido para mim. Então, depois de uns 4 meses pensando no assunto, eu falei, tá,
mas vou para pensar um pouco diferente. Não é melhor do que ninguém, é só diferente, é do meu jeito. Acho que essa é a grande diferença. Você foi para sair fora da caixa, né? Não foi no padrão, né? Eu costumo dizer que assim, o que eu coloquei na minha cabeça é que eu faria diferente dos demais. Eu não sei se é melhor ou pior, tá, Sérgio? Eu não sei se aqui, né, a gente falou, uma liderança quadrada, não sei o quê. Eles atingiam resultados com quem eles tinham para liderar na época. Hoje em dia a gente consegue resultados em algum lado, em outros não, a gente falha também. O que eu coloco é, que eu tentei mudar foi, eu não vou me adequar a este padrão, eu vou fazer o que eu acredito. E é o que eu faço até hoje. Então, que nem você falou assim, Nathan, você fez a brincadeira no começo, você vai ser superintendente. Eu não me importo em ser superintendente, de verdade, não estou falando da boca para fora. Eu me importo em ir para o trabalho e fazer aquilo que eu acredito. Então, toda vez que você já me viu ficando bravo, chateado, achando que as coisas não estão dando certo, é porque o jeito que eu acredito não estava indo no caminho que eu acredito. E daí, para mim, vale mais a pena fazer o entorno se movimentar para aquilo que eu acredito, que pode estar errado também, e às vezes eu que tenho que mudar, do que eu mudar porque é assim, sempre foi assim, tem que ser assim. Não, isso eu não acredito. Não, bom, ô Daniel, o Nathan falou lá que com 12 anos ele comia a terra, né? Ó, com 12 anos, eu sonhava em ser caminhoneiro. Você tá entendendo? Então, assim, eu também não sabia o que era ser superintendente, o que era ser diretor. Então, com 12 anos, meu sonho, meu tio era caminhoneiro, ele ia muito na casa dos meus pais, na nossa casa. E meu sonho era ser caminhoneiro naquela época, era o que a gente tinha ali, que a gente consumia, né? O que você gostaria, quando você tinha essa idade aí, o que você sonhava em ser? Piloto de Fórmula Cara, 1, né? Do jeito, né? não, 12 anos, cara. Puta, 12 anos eu empinava pipa, cara. Eu jogava bola, taco, acho que. Tudo bem que eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Meu Deus. Mas um ano antes eu só queria brincar na rua, estudava, logicamente, né? Sempre fui nerd, né? Então. Mas, Cê- cara, o Nathan falando aí, né, eu fui pensando aqui porque, né, eu também sou coordenador, né, de TI, eu sou coordenador há pouco mais de 5 anos. E, cara, eu também, assim, eu não tive alguém a me, a me inspirar, né? Eu tive líderes bons e líderes não tão bons e líderes ruins, né, a ponto de você tocar a equipe assim e você falar, você tem coordenador? Tenho, tá lá. Se quiser lá, vai lá, fala com ele lá, e eu aqui, né, demandando, realizando as atividades para a coisa poder andar, né? Então, eu tenho um pouco desse pensamento, né, um pouco do que você falou, eu me identifiquei, porque hoje eu faço mais ou menos isso. Não tenho uma equipe grande, né? Eu acho que não é nem 1% da equipe que você tem, né? O que você comentou que hoje você tem abaixo de você, né? E as equipes que você lidera. Mas independente, pequeno ou grande, cara, o teu comportamento, né, as tuas ações, o como você vai lidar com o time, né, não, é a mesma coisa, né, não, na minha opinião, né, não vai mudar, né, e, cara, é super bacana, eu me identifiquei bastante, se você falando, eu falei, porra, eu, eu vivi um pouco isso, porque eu não queria ser coordenador, eu sempre fui analista pleno e virei, foi uma oportunidade que eu estava como PJ e aí me convidaram para ser coordenador. E coordenador de uma multinacional para gerenciar, para coordenar 8 unidades no Brasil, né? Então, assim, aí eu tive que falar, pô, peraí, né? Você Como aprendeu a ser coordenador, né? eu basicamente aprendi a ser coordenador, né? Fui usando daquilo que eu fui absorvendo de bom dos líderes que eu tive, né? E fui, assim, acertando e errando, né? Tinha gerente acima, tinha diretor acima, o gerente não era aqui do Brasil, né? O gerente ficava fora, então tinha um pouco a língua, né? A cultura também, porque a cultura é um pouco diferente, né? Mas o trabalho foi sendo realizado. Eu saí por uma oportunidade que eu tive depois, mas eu tenho gente que trabalha lá até hoje, né? Sempre quando eu converso, o pessoal fala, puta, às vezes você faz falta aqui, né?
Então, assim, isso é bom, isso é gratificante porque você fala, pô, legal, eu fiz um trabalho bacana. Pequeno ou grande, eu fiz um trabalho bacana, eu deixei a minha marca lá, que as pessoas ainda lembram que eu fiz um bom trabalho. Boa. Ô, Natan, mas me tira uma dúvida aqui, assim. Quando você fez essa transição, né? Você saiu de analista para coordenador, qual foi a principal, a maior dificuldade, assim, que você encontrou, cara? Ah, puta, foi soft skill. Acho que hard skill para você, eu acho que, não sei, tá? Eu acho que não foi uma dificuldade, porque você já tinha isso muito apurado ali. Mas assim, quando você fez essa mudança, o que que mais você apanhou ali que você falou, puta, não dá? Ou você passou por esse momento de achar que não era pra você aquilo, por alguma dificuldade que você encontrou? Vamos lá, antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Para você que está assistindo, não esquece de seguir o 6 e Byte lá no Instagram. Opa, olha só, hein? Aproveita e corta isso aí pra galera. Não esquece de seguir, porque ajuda pra caramba o canal. É um trabalho do caramba do Serginho e do Daniel aqui para fazer as coisas acontecerem no dia a dia. Então segue lá, que ajuda demais para fazer isso aqui continuar de pé. É muito legal ouvir, trocar, etc. Mas não esquece de seguir, por favor. Vamos lá, Serginho. O que eu senti de mais dificuldade, que eu acho que muita gente sente. A primeira coisa que aconteceu, o primeiro frio na barriga que veio foi: eu vou liderar uma equipe, e a equipe que eu peguei era uma equipe onde eu já trabalhava. Então tinha ali um time que eu já liderava tecnicamente como tech lead, e eu liderei como tech lead 2 squads. Então eu sempre tive o problema de ter times grandes ali, que para um tech lead de 2 squads é meio chato de fazer. Chegou um momento eu fiquei até com 3, mas foi pouco tempo, e depois eu virei coordenador. A primeira coisa que me veio que deu frio na barriga foi porque eu ia liderar pessoas que, na minha opinião, eram melhores do que eu tecnicamente, muito melhores, porque tinha dentro das minhas squads, mesmo como tech lead, já era difícil você liderar gente que tinha, sei lá, 30 anos de sistema, 20 anos de sistema, conhecia pra cacete. Aí você fala, putz, vou chegar e vou dar uma solução de uma coisa que essa pessoa aqui me pegou no colo, não dá nem pra ensinar, não tem o que falar. Então, eu aprendi como tech lead a ouvir muito e a construir junto. Então, eu comecei a me organizar para receber o que as pessoas tinham como ideia, desenho e etc., e dar algumas contribuições no que eu achava que podia fazer sentido e principalmente apoiar aquilo que eu achava que a galera estava mandando muito bem. Falar, pô, isso aí é sensacional. E fazer a troca, o intercâmbio também entre, putz, tem um cara sênior que manja pra caramba e outro cara sênior. Eles não se conversam. Então, esse cara dava uma ideia, eu chamava eles para reunião junto para eles trocarem. Daí isso fazia o ambiente funcionar melhor. Então, sem notar, nessa época eu comecei a desenvolver uma das coisas que eu acho que fazem mais sentido. É olhar o grupo como grupo. Normalmente o líder ele tem aquela ideia de que ele tem que ser a pessoa que mais sabe, ele tem que ser a pessoa que domina tudo que está acontecendo. Nessa época eu já comecei a falar assim, cara, eu tenho conhecimento, tem coisas que eu sou muito bom, tem outras tantas que eu não sou. E quando todo mundo senta junto e faz as coisas acontecerem, elas saem muito melhores do outro lado. Bom, quando eu fui virar coordenador, eu falei, putz, agora geral vai torcer o nariz para mim, porque agora eu vou ter que cobrar eles coisas que são chatas demais do dia a dia. E eu falei, putz, como que eu vou fazer isso? Então a primeira coisa foi esse frio na barriga. Não aconteceu nada disso. Então era um medo que não tinha fundamento. A partir do momento que eu virei coordenador, todo mundo foi super parceiro, trocou super. Teve momentos que foram mais críticos em outras equipes, que eu tive mais dificuldade para lidar com as pessoas, mas nunca esse frio na barriga aconteceu de as pessoas simplesmente falarem, ah, não quero, não aconteceu. Então, esse foi o primeiro medo. Eu era novo, perto das pessoas que eram do time, eu era um coordenador novo, se eu não me engano, será que foi com 27 anos, por aí, 27, 28 anos, a galera normalmente virava coordenador com mais idade, então era um pouco difícil ali de fazer as coisas. Eu nem lembro dos tempos, acho que foi por aí, tá, gente? O que eu vejo que foi a coisa que mais me deu trabalho? Eu manjava muito, e aqui eu vou falar até do trabalho que eu fazia, eu era a referência para fazer construção de sistemas contábeis de financiamentos e empréstimos. E quem conhece um pouco disso sabe que a contabilidade disso é bem complicada. Então, eu aprendi muito contabilidade e aprendi a codar isso. Então, para fazer isso junto, é muito chato. Eu tinha que fazer codificação e razonete para entender se as coisas estavam batendo no final do dia. E como eu era uma das pessoas que mais conhecia ali no sistema, na hora que eu virei coordenador, eu parei de fazer isso. Só que a gente estava fazendo bem nessa época, estava rolando o tombamento do Citibank para dentro do banco e tal. Então era um momento que era
correria, porque a gente tem que fazer isso, tal. Esses momentos que você tem junção de empresas é muito turbulento. E eu estava liderando, a frente estava fazendo isso, então meu time tinha que fazer isso e a parte contábil disso era muito difícil. E daí, qual foi a grande dificuldade? Delegar. E era uma coisa que eu fazia bem como tech lead. E na hora que chegou no momento de eu falar, cara, não posso pôr a mão, tenho que fazer a galera conseguir evoluir, eu tive muita dificuldade de delegar, porque eu tinha dificuldade. O meu ponto é, para não frustrar os stakeholders, eu preferia eu fazer do que delegar. E quando, na verdade, eu deveria ter trabalhado mais a minha capacidade de argumentação, de frustração dos stakeholders e de alinhamento de expectativa e ajudado o time a conseguir sair mais rápido, porque daí depois de pouco tempo, 2, 3 seriam muito mais rápidos do que um tonto aqui tentando fazer as coisas. Então, nessa época, eu trabalhei muito para gerar pouco resultado. Eu tinha que trabalhar por 10 para conseguir fazer o que eu não estava conseguindo delegar para o time. Então, isso me deu um aprendizado gigantesco. Foi o que eu falhei mais nessa época aí. Não, perfeito. Cara, você falou um ponto aqui. Você explicou um pouco sobre o que eu vou te perguntar agora, mas eu queria que você desse um pouquinho mais, fosse um pouco mais focal. Estava conversando com um amigo meu essa semana, não vou falar o nome dele aqui, né? Por questões éticas. Ele tem ele foi dev muitos anos, e aí também agora ele mudou a posição para coordenador, tá? Ele está há 3 meses como coordenador, só que ele está com uma dificuldade muito grande, porque foi o que você comentou. Porque o time, uma coisa é quando você é dev junto com o time, tem pessoas que estão lá há 10, 15 anos lá, são devs com você, você tem a parceria. Uma outra coisa é quando você vira coordenador desses caras e você mexe um pouquinho com o ego daquelas pessoas, que é normal. E ele tá com uma pequena dificuldade de realmente de conseguir ali de fazer o trabalho dele como coordenador por questões de ego, porque a galera acaba não respeitando muito ele, porque a galera tá muito tempo mais lá, há muito mais tempo lá, acha que tem uma pessoa lá que ele comentou que acha que entende que ele deveria ser o coordenador natural, mas por outras questões porque você não só avalia tecnicamente a pessoa, você tem que avaliar também o soft skill da pessoa, para saber se a pessoa tem aquele perfil para liderar naquele momento da empresa. Então ele estava enfrentando uma dificuldade muito grande de resistência de algumas pessoas. Que recado você daria para ele, assim? Que dica você daria para ele conseguir passar por esse obstáculo? Que até eu falei para ele, cara, eu tenho um papo com uma pessoa essa semana que eu acho que ele vai conseguir te dar uma luz no fim do tudo. Ele tá bastante frustrado com isso, porque ele tá dando o melhor dele, mas ele sente que a galera, por essa questão que eu comentei, não está ajudando ele ali a trabalhar com o time, né? Você já passou por isso, cara? E o que você faria, assim? Qual foi o seu... Como você resolveu esse problema? Eu passei algumas vezes e, de novo, é muito difícil de você falar assim, olha, eu vou te dar uma fórmula mágica que vai fazer acontecer. Eu vou falar algumas coisas que podem ajudar. E aqui dá para falar muita coisa. Então, eu vou tentar resumir algumas, tá? Primeira coisa, se eu estiver indo muito longe desse assunto, Sérgio, você me para, que tem muita dica para isso. A primeira coisa, então vamos no cenário que você colocou. Tem uma pessoa que acha que poderia estar na posição, tá? A primeira coisa que tem que acontecer é a maturidade do choque de realidade, que é o mais difícil de fazer. Então, o que eu fiz quando isso aconteceu comigo? Algumas vezes já aconteceu, tá? Inclusive, algumas pessoas já verbalizaram. Essa vaga era minha, você sentou aí. O que eu acho que é importante de colocar? Então, vou verbalizar. Essa vaga era minha e você sentou aí. Então, eu que deveria estar aí, mas não tá, né? Então, a primeira coisa é esse choque de realidade. Você não tá. Então, tudo bem, você acha. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar junto é que você queria estar nessa posição. Você trabalhou muito para estar e não chegou. Como que eu te ajudo a chegar? Eu acabei de sentar aqui. Eu quero te ajudar. Como é que eu vou te ajudar? Perfeito. Então, a primeira coisa é você ter essa parceria. Você fala, cara, alguma coisa, eu não sei o que, porque eu acabei de sentar aqui, tô tentando te entender, mas alguma coisa você não conseguiu fazer para sentar nessa cadeira. Ah, mas eu manjo muito, eu sou o cara que mais conhece, etc. Isso já aconteceu comigo, no contrário. Pô, eu achava que eu tinha que ser o cara para sentar naquela cadeira e fazer, etc. Ok, não fui. O que aconteceu no meio do caminho? Onde que eu falhei? Então, quando a pessoa não consegue ter essa autocrítica de entender o que ela não está conseguindo fazer para chegar ali, é importante você tentar ajudar. Então, o primeiro ponto, se ele está na posição de liderança, é nossa função, às vezes, chegar nas pessoas e explicar para elas que elas precisam entender o que está acontecendo. Inclusive, para você ser um bom líder, você ter essa habilidade de mapear cenário,
Mapear a estratégia do que está acontecendo e ter autoanálise e autocrítica é super importante. Então, se essa pessoa ela não sentou na cadeira e ela está sendo reativa ao coordenador que chegou, ela já não tem essas 3 coisas que ela precisa trabalhar. Aí a gente precisa ver o que mais ela não tem. O que é legal desse líder aí que você falou fazer, talvez é sentar com essa pessoa, ter um papo ali direto, e ouvir muito essa pessoa, entender o que está frustrando ela, e deixar claro que você está disposto a ajudar essa pessoa, sem julgamento. Deixar claro que você está ali para ajudar. E aí tem uma outra coisa, aí isso é a mensagem para o líder. Mensagem para a pessoa, se ela assistir também. É importante a gente lembrar sempre de uma coisa. Cara, se você queria estar naquela cadeira e não conseguiu, você queria estar naquela posição e não conseguiu, sentou alguém. Esse alguém é o seu primeiro stakeholder mais importante. Se a primeira coisa que você faz é ficar reativo a ele, você vai só piorar a sua carreira, você vai afundar. Perfeito. Então, para você que está tendo esse tipo de ação, você pode até estar puto. Não estou dizendo de não estar. Você pode estar, você pode achar injusto, etc. E nem sempre a nossa carreira é justa. Muitas vezes ela vai ser injusta. Porque ela não depende só de habilidade técnica, ela depende de um monte de coisa. Então, às vezes, você vai se frustrar. Se você ficar muito tempo na frustração e na reatividade, você vai piorar mais e vai se frustrar mais. Eu vou falar aqui, parafrasear o que a minha psicóloga me fala. Com medo de sofrer, você sofreu. Com medo de você não conseguir a posição, você não está conseguindo a posição, porque você vai continuar entrando nesse fluxo. É uma brincadeirinha, mas se você continuar nessa visão de que eu queria e não conseguiu, você vai continuar sempre assim. Então, tá aberto também vai ser importante. Outra coisa que pode ajudar. Às vezes, quando você já tem ali um time e tem uma pessoa que ela está muito reativa, a gente tem que olhar por um outro momento, e aí eu vou mais para o lado da psicologia humana. O ser humano ele tem um gatilho mental básico que é de ser pertencente ao grupo. Eu não vou fundamentar muito isso, mas se vocês quiserem estudar sobre, vocês conseguem buscar isso na rede, na internet, entender um pouco mais sobre isso, ou ler alguns livros que vão conseguir ajudar vocês nisso, mais no viés de psicologia. O meu ponto é o seguinte: a gente tem a necessidade de estar em grupo. Isso vem desde os primórdios. Então, se a gente tem essa necessidade, a gente tem a necessidade de aceitação. Então, por isso, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma apresentação, a gente tem um pouco de medo, receio, da taquicardia, etc. Porque você quer ser aceito. Então, o fato de você querer ser aceito vai te fazer gerar um monte de coisa no seu organismo e na sua mente. Se você tem dentro do seu time uma pessoa que está reativa, ganha as demais. Se você estiver ganhando as demais e tendo pessoas que conseguem mudar o grupo, possivelmente essa pessoa ela vai começar a mudar também. Então, se você está tendo muita dificuldade, muita barreira com a pessoa direta, vai nas outras. Tenta buscar influência nas demais. Em determinado momento, isso começa a diminuir e quebrar. E outra coisa mais simples, que pode acontecer no dia a dia, é não ir direto só no trabalho. Tenta aproximação para chamar para tomar café, falar sobre vida pessoal e trocar ideia e mais aproximação sobre dia a dia do que sobre trabalho. Talvez você consiga ajudar também. Então, basicamente, são esses os pontos. E aí, um dos pontos que também eu costumo fazer quando eu chego num time novo é que daí esse daqui também depende muito da sua habilidade técnica, tá? Foi o que você falou. Eu graças a Deus, consegui evoluir muito a minha habilidade técnica. Tenho muito a evoluir, lógico, todo mundo tem, mas eu consegui evoluir muito a minha habilidade técnica que me ajuda em algumas coisas. Então, quando eu chego no time novo, um dos jeitos que eu brinco com a galera que é de você ganhar proximidade mais rápido é que quando tá na guerra, o único jeito que você tem de estar próximo dos soldados é ir na trincheira, né? Não adianta você ficar lá do centro de comando querendo mandar. Então, quando tem um war room, problema, deu pau, entra junto. Entra junto, tenta contribuir com o máximo que você puder, dá voz para aquela pessoa que está tendo embate com você, fala, eu queria ouvir o Serginho. Pô, o Serginho não tá batendo comigo, eu queria ouvir o Serginho. Serginho, o que você acha que a gente podia fazer aqui? Se você começar a trazer isso, possivelmente você vai criar mais parceria também e no dia a dia você vai ter mais facilidade. Essas são algumas coisas, tem uma porrada. Tá? Não, perfeito. E assim, tem um ponto que já aconteceu comigo, assim, eu já liderei algumas vezes, mas assim, eu já vi acontecer que você comentou assim, né? Você ir pelas outras pessoas ali, porque pelo aquele sentimento de grupo. Eu já vi acontecer que a pessoa às vezes não se adaptou e saiu. Ou ela se adapta no final, ou ela sai. Inclusive, o Neto, esse cara que eu comentei, né, que ele virou diretor e tal, tudo, ele falou uma frase pra mim, isso, mano, ele falou você tá essa zoando frase pra que a mim em internet caiu. 2007. Puta que pariu. A gente tá em 2025 Puta e eu que nunca pariu. vou esquecer. Ele falou assim, olha, Sérgio, Caralho. me chamava de Serginho também na época, ó, você tem que Caralho, andar com internet bola maldita. cheia. Porque se você é bola murcha Nossa, velho, que e você anda bosta com de bola internet. cheia, você vai ser considerado um bola cheia.
Se você é bola cheia e anda com bola murcha, meu, você vai, por mais que você seja bola cheia, você vai ser considerado um bola murcha, entendeu? E isso até faz sentido porque, né? E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O Daniel até caiu aí temporariamente. Daqui a pouco ele volta. Isso é uma polêmica que eu vou Caralho, cadê falar a porra aqui. do. Vai, Polêmica. eu gosto de viralizar, só não pode Aí pra ajudar me bloquear depois a meu galera aí. celular não pega a porra Eu do. posso, eu Não só tá veio dando aqui pra Wi-Fi aqui. polêmica. Puta que pariu, mano. Na sua opinião, quando você tem um cargo de liderança, um coordenador, um gerente, ele tem que conhecer tecnicamente ou não? Já vi vários, já trabalhei com vários gestores que não conhecia nada do produto ou tecnicamente falando e era gestor. Você acha que ele precisa? No seu caso, você conhece muito, você consegue ajudar e direcionar. Mas você acha que hoje, em 2025, uma pessoa, um profissional que quer ter um cargo de gestão, ele precisa conhecer tecnicamente ou não? Seja engenharia ou seja gestão de produtos, o que você acha? Eu vou te falar o. Deixa eu ver o melhor jeito de contar isso, tá? Eu quero polêmica, eu só vim para A polêmica. primeira resposta, a resposta direta é não. Boa. Não acho que precisa. O ponto é o porquê disso. A primeira coisa que eu acho que a gente acaba envezando aqui é uma coisa é você pensar no gestor utópico, que é o que todo mundo deveria buscar, beleza? Então, o que a gente quer? O cara que conheça tecnicamente, o cara que seja estratégico, o cara que tenha gestão de pessoas top, inclusão, o cara que consiga estudar todo dia, então lifelong learning na veia. Você tem uma porrada de coisas que você quer. Forma sucessores, etc. Beleza, isso é o que a gente quer. Normalmente, uma pessoa vai ter todas essas habilidades em igual tamanho? Dificilmente. Não, Ela pode ter uma mais forte, outra mais fraca, assim por diante. Então, eu gosto de olhar seres humanos como seres humanos, não como uma ciência exata, porque é humanas. Então, quando a gente olha para isso, o que eu faço? Eu olho o que eu tenho. Então, hoje, como eu trabalho o meu time, eu olho meus liderados e falo o seguinte: olha, eu tenho aqui certos desafios. Então, eu tenho aqui desafios técnicos, desafios que são mais de gestão de projetos, às vezes, desafios que são mais de pessoas. E falo assim: olha, na composição dos líderes que estão comigo, eu tenho só líderes técnicos, então eu preciso de alguém que feche outro caminho aqui, que tenha mais aptidão para este outro lado. Eu tenho líderes que eles são muito bons na oratória, mas são péssimos tecnicamente. Ou que são muito bons tecnicamente, mas são ruins na oratória. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para esse cara trabalhar mais oratória do que tecnicamente, porque tecnicamente ele já é bom, e que ele ajude no dia a dia tecnicamente andar. O cara que é bom na oratória e é ruim tecnicamente, ele vai ter que evoluir tecnicamente. Então todo mundo vai estar evoluindo. O que eu não gosto de colocar é, não, precisa saber de tudo e ser bom em tudo. Vamos ser bem honestos? A gente não é ruim. Então, a gente precisa entender qual desafio a gente tem pela frente e quais são as habilidades que a gente precisa do grupo. E volta naquilo que eu falei, eu sou muito a favor de olhar as habilidades daquele grupo. Então, normalmente, o que eu faço? Poxa, eu sou um gerente, eu tenho hoje 4 coordenadores, né? 2, 3, 4, 4. 4 coordenadores hoje dentro da minha gerência e tenho 100 e poucas pessoas ali do time, dos team members abaixo dele. Parece que eu tô falando que coordenador não é pessoa, né? Não, coordenador também é pessoa. Mas abaixo deles tem 100 e poucos liderados ali. Esses 4 coordenadores, eles não são iguais. Cada um tem um jeito, uma habilidade e consegue se complementar. Quando eles estão juntos, eles são muito poderosos. Eles separados não são tão poderosos quanto juntos. Então, eu acho que, sendo bem honesto, é bom que conheça, mas nem sempre precisa. Às vezes você precisa de uma habilidade diferente. Boa. Daniel, você entendeu aí, né? Você é coordenador. A gente estava numa discussão sobre esse ponto esses dias. Quase saiu briga aqui, eu e o Daniel, porque falei pro Daniel assim que uma pessoa em cargo de gestão, não, assim, guardadas as proporções, ele não tem que colocar a mão mais na massa. Ele tem que saber delegar e direcionar. Ah, casos esporádicos ele precisa? Ah, muito esporádico. Mas ele tem que ter, eu acredito, tá? Na minha opinião, o líder, o coordenador, o gerente, ele tem que ter ali o poder de realmente delegar, como o Nathan falou, que ele tinha essa dificuldade de liderar, de delegar, porque ele conhecia muito tecnicamente, né? E falou, cara, deixa eu fazer aqui, que eu vou fazer rapidão aqui, né? E eu acho que o Daniel tem muito isso, né? O Daniel falou que teve, ele precisou trabalhar essa dificuldade que ele tinha de falar assim,
cara, eu manjo, o cara não é desse jeito e ele quer fazer, mas não, acho que ele tem que, no papel dele como enquanto gestor, ele tem que tipo, orientar para a pessoa realmente chegar naquele resultado que é ideal, certo, Daniel? Eu vou te falar que eu já fui muito mão na massa mesmo, cara. Aquele coordenador que fazia, né? Não tinha como. E engraçado que eu me recordo que quando alguns processos que eu passei entre sair de uma empresa e para outra e processos seletivos que eu passei, cara, unânime, todos perguntam: Ah, você é uma pessoa mão na massa? Você é um cara que se precisar, você vai lá, você faz, né? E aí, o que que você vai falar diante disso? Você vai falar que não? Fala, não, eu sou um coordenador que eu só ajudo em último caso. Eu quero que o time que vai fazer. Eu vou orientar sempre que possível, sempre que necessário, né? Mas eu não vou colocar a mão na massa, porque eu tenho que o time tem que fazer. Então eu ficava nessa. Ou eu falo que eu sou mão na massa, falo que eu não sou, explico o porquê de um, porquê de outro, né? E Então, hoje eu já sou menos. Hoje eu sou bem menos. eu acho que aí, o Sérgio, diferente do conhecer tecnicamente, porque eu acho que assim, uma coisa é a gente conhecer tecnicamente. E eu agora vou ser mais polêmico. Eu acho que quando você está numa cadeira de liderança de tecnologia, o conhecer tecnicamente é mais importante, tá? É mais importante você conhecer arquitetura, topologia, do que você conhecer o bit byte. Boa. Dificilmente você Sim. vai conseguir codar. É muito difícil você conseguir codar. E nem deveria. Esse é o meu ponto. E daí, quanto menos você coda, mais distante você fica do código, pior você fica. Agora, a arquitetura você vai precisar saber para conseguir discutir código, soluções, etc. Então, conhecimento de arquitetura e das outras áreas de tecnologia é super importante e relevante para quem tá num cargo de liderança. Não que não seja legal você conhecer tecnicamente, saber codar, isso é legal. Mas eu acho que se você tiver que escolher, eu iria mais para conhecimentos de arquitetura, observabilidade, SRE, etc. O que eu acho? Para mim é um mito. Pense o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu falei aqui que eu tenho 100 e poucas pessoas, 4 coordenadores, se eu não me engano, eu estou com 8 sistemas. 8 sistemas diferentes. Se eu falar que eu codo, se deu um problema agora, capotou tudo, eu entrar e codar, eu vou fazer merda. Eu não tenho contexto. Por mais que você fale, puta, não, eu conheço pra cacete de Java, eu sei pra caramba Kotlin. Ok, eu vou entrar no meu sistema. Imagina que eu tenho um sistema de viagens, eu tenho um sistema de pontos e cashback. Aí deu problema no sistema de viagens, a última vez que eu mexi foi no de pontos. Eu não sei qual que é aquele módulo, onde ele mexe, qual é o impacto, eu não vou conseguir fazer. Agora, se você olhar um Datadog, se eu consigo fazer um tracing, se eu consigo trabalhar ali com a arquitetura daquilo para ver se tem algum problema, se eu conheço o cloud para falar se a gente está tendo algum problema de máquina, ok. Mas aqui é muito mais verbalizado que pôr a mão na massa. Dificilmente você vai pôr a mão na massa disso. Nem, no nosso caso, nem acesso você vai ter, porque se você pede acesso, dá 3 meses você não usa, cai o acesso. Então, você nem acesso vai ter aquele sistema para trabalhar. Você vai ter que ficar toda hora renovando acesso e não vai estar usando. Então, dificilmente você vai pôr a mão. E eu brinco no dia a dia, quando eu ouço algum líder que está mais distante do código falando, eu falo, cara, você está falando uma mentira. Se você pôr a mão no código, você vai estragar o código. Você pode ser ótimo em Java. Você faz na sua casa um projetinho, eu também faço. O Eureka Labs eu codei. Ótimo. No meu sistema. Agora, se eu tenho que trabalhar no dia a dia com 8 sistemas, qual a chance de eu mexer naquilo e não fazer uma besteira? É Demais. muito alto. Então, para mim, essa conversa do, se precisar, eu consigo ir lá. Você consegue, mas você não vai fazer. É muito difícil isso acontecer. Eu posso dizer que ao longo desde que eu virei coordenador, eu devo ter feito isso só no começo lá. Depois que eu virei gerente, de pôr a mão, nunca mais. Nunca mais. Só de analisar código junto, isso já acontece. E quando acontece um problema muito grave, analisar código junto acontece. Tracing é normal. É aquilo que Agora, você bate o olho, né? Vem um, é, vem um coordenador, fala, olha, a gente tá com esse cenário aqui, a gente precisa do teu apoio. Aí você vai lá, você vai olhar, vai apoiar, fala, tá, eu acho que se for por esse caminho aqui, é, é a solução, né? e às Ou vezes vai pelo corrigir. que você já viu, né? Bem, sabe, eu já passei Sim, por isso, por isso, por isso. sim. Normalmente é por ali. Mas também, aí vai para outro ponto que é o de liderança que eu acredito. Toda vez que eu preciso entrar para ver isso, eu volto com os meus coordenadores e falo onde a gente errou. Porque o time manja mais do que eu. Perfeito. Sempre ele manja mais do que eu. Se eu tive que entrar para fazer isso, ou a gente quebrou a topologia de alguma forma que ficou meio descasada, ficou algum lugar mais fraco do que o outro, ou a gente não formou alguém. Porque se eu tô tendo que entrar, é porque eu falei no time. O time tem que manjar.
Se ele não manja mais do que eu, lascou. Exato. Então, perfeito, perfeito. Cara, e aí, assim, pegando um pouco aqui no gancho, que a gente tá falando muito sobre liderança, tá? A gente vai falar, calma, sobre a Eureka, na TPF, calma aí. Até meia-noite, 1 da manhã, a gente tem tempo aqui. Agora. Cara, o que que muda quando você sai de um cargo? A gente entendeu, você tá saindo de um cargo de analista, você tem um cargo de coordenador. O que que muda quando você sai, a partir do momento que você sai de um cargo de coordenador e você vai para um cargo de gerente? O que que mudou para você? Você acha que mudou as principais mudanças ou não mudou tanto assim? Aí você só assiste Netflix e toma café. Essa Mais aqui ou menos, né? é fazer o corte viralizar. Quase isso, é quase O isso, quase gerente só isso. assiste Netflix e toma café. Ai, boa. Café a galera vai concordar. Não, café. Ó, e eu vou falar, café, por favor, gente, sem açúcar, tá? Não estraguem o café, pelo amor de Deus, tá? Depende, Serginho, porque vamos lá, aqueles de máquina corporativa tem Não, como. eu não tomo, né? Quem gosta de café, não toma esses Toma cafés de máquina corporativa. É um borrão Concordo. de um. Não vou falar nomes de empresas, tal, tudo. Não. Então, assim, ó, o cara que gosta de café tem normalmente as empresas, as maiores empresas, até empresas menores. Já trabalhei em startup que tinha máquina de café. Você compra a sua cápsula do seu gosto e toma seu café. É isso. Quem gosta de café é café sem açúcar. Quem toma café com açúcar, me desculpe, vou polemizar aqui, não gosta de café. Não. Gosta do Gosta de melado. açúcar. Entendeu? Mas aí, o que muda, Natan? Não, eu vou falar um pouco mais do café. Qualquer dia você tem que passar lá no meu time, que o meu time fica fazendo café na prensa francesa. A galera é Olha. requintada, filho. Mas, não, Daniel. Grãos moídos, não sei o que lá. Eu nem sei falar. Não, ali é outro nível. Ali é outro nível. Mano. Eu fui almoçar com o Samuca, grande amigo nosso, parceiro. Ele tava, até falei pra ele que a gente ia conversar hoje. Ele falou, pô, que legal, vou. Assim que sair, me fala que eu quero ouvir, que eu assisti. E os caras ganham panetone lá, ô Daniel. Tá o shopping, é um nível ali, ó. Eu trabalhei lá 1 ano, fiquei lá. É um nível diferente ali, é um nível diferente. É uma empresa à parte ali, muito bom, eu digo pro Sal. Mas, Natan, o que mudou? Não vou fugir dessa pergunta, não. Não, o que mudou para você? O que você acha que para você mudou assim, a principal mudança, né? Eu vou te falar, na real, de novo, como sempre, sendo honesto, quando eu saí de coordenador para virar gerente, eu acho que eu passei por algumas coisas atípicas. A primeira coisa foi que eu virei gerente, e quando eu virei gerente, a minha superintendente da época falou assim, Natan, tá aqui seu time, era 40 e poucas pessoas. Assim, você tem 6 meses para acabar com essa área. Oxi. Eu falei, eu vou ser desligado? Belo desafio, não? Gerente ceifador. Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi meio que na marra foi a orientar a estratégia. A estratégia que ela tinha na época era de redução de custos. Então, o que ela estava fazendo é, Natan, pega esse time, faz o trabalho para a gente reduzir custo. Eu peguei aquilo e falei, lascou, eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma coisa diferente. Então, eu fiz alguns estudos, levei para ela uma contraproposta, falando que eu ia movimentar aquele time, fazendo uma migração diferente ali de carreira, de formas de trabalho, etc. Ia conseguir entregar mais resultado nos projetos tal, que eu ia alocar aquele time. Então, eu tive que levar uma visão estratégica de realocação de time para conseguir fazer ela mudar de ideia. Fiz isso, deu certo. Depois de 6 meses, ela saiu da empresa. E eu tinha feito tudo, eu estava sem time, e ela me falou assim, olha, agora você vai criar um time novo, numa área nova, refazer tudo do zero, e eu tô saindo, valeu. E saiu fora. E daí saiu ela e a minha diretora da época. E eu fiquei só eu e o diretor executivo, basicamente. Que para quem conhece empresas desse tamanho, o diretor executivo cuida de, sei lá, 14 mil pessoas. Então, para ele, eu era só mais nada. Ele nem sabia que eu existia ali, porque não tem como. É muita gente. A gente. Então, eu fiquei um tempo, talvez, ali sem suporte para entender o que eu precisava fazer, e com isso acabei abraçando coisas que nem eram do meu nível e fazendo coisas erradas, porque eu não sabia muito bem o que fazer. Então eu pequei muito pelo vou fazer, depois eu peço desculpa, porque eu não tenho muito como para quem pedir ajuda, então eu pedia muito para os pares, para a galera que estava em volta, aprendi a perguntar para Deus e o mundo, pessoas que eu nem conhecia de fora do trabalho, ia perguntando, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, para entender direito se o caminho que eu estava indo fazia sentido. Mas o que muda principalmente? Primeira coisa que eu falo, e esse é o meu ponto de vista, tá, Serginho? Eu não sei se tem de novo, um passo a passo aqui, mas o meu ponto de vista é o seguinte:
A primeira coisa que eu costumo dizer que muda, que é a mais fácil de entender, é a visão temporal. Se você chegar para um analista e para um tech lead e perguntar qual a visão estratégica dele, normalmente ele vai falar de meses. Ah, eu tenho essas entregas, eu tenho esses negócios, meses. O cara vai chegar ali até 5 meses de discussão. Porque é onde ele está e é o que ele tem que olhar mesmo. Se você olhar para um coordenador e falar qual a sua visão estratégica do dia a dia, possivelmente ele vai falar ali de até um ano. Quando você chega para um gerente e fala, cara, qual que é a sua visão estratégica? Normalmente ele já pensa em 2, 3 anos. Perfeito, isso aí. Então, a primeira é uma visão temporal. Cara, este ano, então normalmente o gerente pensa o seguinte, cara, esse ano eu vou fazer 6 meses de estruturação de time, 6 meses de entrega básica, e no próximo ano eu vou estourar de entrega, é o meu momento de fazer o time estourar, a gente fazer tudo que é mais legal e revolucionário, etc. Quando você vira para um coordenador, normalmente ele vai falar, puta, eu tenho tudo isso aqui para entregar nesses meses, e eu tenho um time que tem gente saindo, gente entrando, como é que eu faço para fazer essas coisas? E o meu gerente doido tá falando lá do outro ano. Então, esse é onde ele tá borbulhando ali o dia a dia. O analista, normalmente, ele tá fazendo o que todos esses doidos estão pensando. Então, normalmente, eu penso que a primeira visão é essa. A segunda, ela casa com isso, que é uma visão operacional, tática e estratégica. Um coordenador, ele trabalha na tática e toca a estratégia o tempo todo. Um gerente, ele fica na estratégia a maior parte do tempo. Uma outra coisa que também muda muito é você tem mais contato com a visão estratégica de alto nível, ali de 5 anos, empresarial, de orçamento, etc. Então, você toca muito mais numa visão estratégica e você precisa conseguir transformar isso numa visão que o time entenda. Porque eles não estão nesse dia a dia. É muito difícil de você fazer os mundos conversarem. E daí você precisa conseguir chavear de como que eu falo com o diretor, como que eu falo com o analista júnior. Porque você vai estar falando com os dois no dia a dia. Então, a habilidade de comunicação é muito maior. Uma outra coisa que pega bastante é que normalmente quando você é coordenador, você vai ter ali um time de 20, 25 pessoas. Eu, como coordenador, meu maior time acho que foi de 34. Então, 34 pessoas. Já é um time gigante, mas mesmo assim, com 34 pessoas, você consegue fazer o papo ali de um por um para fazer as coisas acontecerem. Então, pô, tive uma mudança, tenho que implementar uma cultura nova, não sei o quê, você vai fazer papos de 1 a 1 até você conseguir fomentar que isso aconteça. Quando você precisa fazer uma mudança cultural, uma mudança estratégica e movimentar um time muito grande, que não estava falando 100 pessoas, você precisa conseguir numa narrativa de 1 hora de reunião, tocar todo mundo. Então, como que você vai fazer para você entender o propósito de toda uma equipe de 100 pessoas e não o de um por um e fazer todo mundo se movimentar no mesmo caminho sem falar, deixa esse idiota falando besteira aí. Porque, vamos ser bem honestos, se você errar a mão, você pode ser considerado um tonto que está falando uma besteira ali, ou, vamos fazer porque ele mandou. Então, para você conseguir ter um time que co-constrói, colabora, etc., essa habilidade de comunicação, de entendimento de estratégia, de tangibilizar isso para uma parte mais tática operacional, também acaba ajudando bastante. Outra coisa que também pega bastante, que a galera chama de política, e eu costumo dizer que não é política, é a sua habilidade de influência. Porque pensa o seguinte, normalmente quando a gente está olhando para o nosso mundo, para as entregas que eu tenho, para os objetivos que eu tenho, eu estou olhando para aquilo. Só que tem até um paper muito interessante do MIT, do MIT, acho que já deve ter uns 2 anos, esse paper, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. O que ele mostra? Ele mostra o seguinte, cara, você tem uma empresa e a gente entende normalmente que uma empresa é como se fosse uma pirâmide. Tem aqui o diretor, o dono da bagaça toda, o cara que mais manda, ele tem uma ideia e ele despeja essa ideia e ela vai cascateando. E daí as pessoas vão fazendo. E o que esse paper mostra, e que eu concordo totalmente, é que não é assim que a banda toca. Isso não é bem uma pirâmide, é uma malha. Como se fosse uma rede. E daí você tem o seguinte, tem um cara que tem uma ideia, e normalmente a ideia dele vale bastante. Quando ele cascateia, ele vai e joga para 5 pessoas. Essas 5 pessoas, por exemplo, elas vão ter cada uma a sua ideia do que tem que fazer. Então, a comunicação dessa pessoa pode ser entendida errada. Essas pessoas ela têm os seus objetivos, que são diferentes do objetivo da pessoa inicial que começou a conversa, e elas vão cascatear isso. Então, essas 5 pessoas, elas já vão cada uma um pouquinho para um lado. Quando vai para a parte mais baixa, você vai pegando isso na organização e vai colocando para, sei lá, 10 mil pessoas, isso acontecendo. O que vai acontecer? Cada um tem os seus propósitos de carreira, as suas entregas que estão sendo cobradas do seu líder, as entregas que foram cobradas anteriormente que não foram feitas, aquilo que precisa ser resolvido e arrumado. Então, são várias coisas que se cruzam com base na estratégia inicial. Então, não é uma estratégia direta.
é uma estratégia que ela vai repuxando para todos os lados. E daí o que você vai fazer? Como que esse grupo vai fazer isso entendendo que tem várias estratégias acontecendo ao longo do caminho? O seu poder de influência tem que fazer o seguinte, você tem que conseguir entender qual é a estratégia original de como veio cada comunicação para conseguir conectar o seu grupo naquela estratégia e puxar essa linha para mais perto da estratégia original. Se você não tiver essa habilidade de entendimento e de colaboração com os demais para todo mundo tentar ir no mesmo caminho, possivelmente cada um vai ficar puxando para um lado e você não vai conseguir ter entregas relevantes. Então, você ter esse poder de influência que a galera chama de política, na minha opinião, uma das coisas mais fortes que um gerente tem que ter no dia a dia para conseguir fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Que aula, hein? Daniel, que aula. Você que quer ser um gerente aí. Tava lendo aqui no chat GPT. Você tá aí olhando o seu próximo objetivo de carreira para você ser um gerente, tá aí um pouquinho, né, uma pequena aula para onde você tem que seguir. Cara, e aí até pegando no gancho aqui, Natan, desse ponto que eu comentei aqui nessa brincadeira, como é que você... Como que é o seu trabalho ali no dia a dia? Porque assim, né, o papel do gestor também, o que eu entendo, também ele forma pessoas, né? Você como gerente, tudo bem, você tá num nível... Você comentou que você tá num nível estratégico lá em cima, você tá falando com o diretor, superintendente, o papo tem que ser de uma forma, quando você tá falando do analista, o papo tem que ser outra. Mas, por exemplo, como é que hoje, como é que você coloca ali no seu plano para você formar ali os coordenadores que querem ser gerentes, né? Assim, você tem ali 4 coordenadores, que eu sei que olhando ali numa hierarquia ali, eu entendo que eles querem ser gerentes no futuro. Assim, como é que você ajuda eles a chegar nesses objetivos? Na verdade, Sérgio, até os coordenadores, né, olhando os seus analistas que querem ser coordenadores, né, e o gerente olhando os coordenadores que querem ser gerentes, né? Então vou pegar de baixo para cima. Eu acho que assim, a primeira coisa, calma aí, de baixo para cima, então. A primeira coisa é o seguinte: a gente costuma analisar quem. Aí eu vou falar do que eu consigo enxergar. Os coordenadores têm o dia a dia ali com o time deles, que eles têm que olhar o júnior, o pleno, o sênior, o estagiário, todo mundo, para ver como é que eles vão fazendo a formação dessas pessoas. Isso, eu não vou mentir, com 100 pessoas é muito difícil de você conseguir enxergar a carreira de todo mundo. Não tem carga cognitiva que aguente. Então, você não vai conseguir. Pelo menos eu não consigo. Não vou falar você não vai conseguir, eu não consigo. Muita coisa acontecendo para o meu cérebro. Eu foco nas peças-chave que a gente já sabe que estão vindo. Então, normalmente, eu pego ali analistas sêniores e pleno que já estão despontando. Esses caras, normalmente, os meus coordenadores me trazem e eu pego no dia a dia porque eu sou muito próximo do time. Então, quando eu vou pegando isso no dia a dia, eu vou falando, olha, a gente precisa ficar de olho nisso, 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 nisso. Então, os coordenadores já estão fazendo esse trabalho, eles vão trazendo para mim. Os analistas falam direto comigo. Então, desde o júnior até o pleno sênior, tem a galera que já tem muita vontade, vem pedir ajuda, e eu sempre ajudo, óbvio. Não só do meu time, de vários times, de fora do trabalho. O Serginho sabe que eu faço papo de carreira com Deus e o mundo, de tudo quanto é empresa e etc. Então, eu tento ajudar todo mundo. Esse é o passo 1. Ali no dia a dia, explicando o que eu acho que a gente deveria fazer, como é que aquela pessoa consegue evoluir na carreira, etc. Quando as pessoas vão chegando ali no nível de já estar aptas para ir para uma cadeira de coordenador dentro do meu time, o que a gente faz é fomentar que essas pessoas consigam fazer os trabalhos que vão criar aquelas habilidades. Então, tem algumas habilidades que um coordenador tem que ter, que a gente consegue ler, por exemplo, no pipeline da liderança. Para quem quiser ler, dá para você pegar ali algumas das habilidades que um coordenador tem que ter. Você lê até o 3º capítulo, possivelmente você já resolve, nem precisa ler ele inteiro. Já que o livro nem é grande, mas para quem não gosta muito de ler, só o comecinho já resolve. Então, ali você consegue pegar algumas habilidades que você tem que desenvolver. O que eu normalmente dou de dica. Fora essas habilidades, você precisa compreender para dentro da sua organização quais são as habilidades. No Eureka Labs, no curso principal que a gente explica todas as habilidades que um coordenador deveria ter. Deveria. Nem todo coordenador nasce com todas elas, mas todas o que um coordenador deveria ter. E o que eu normalmente falo é para você pegar todas elas e escrever o que você tem feito para desenvolver cada uma daquelas. Isso ajuda pra caramba para você entender se você está desenvolvido nela ou não. Ah, mas eu consigo falar. Escreve. Porque daí você vai enxergar aquilo e vai começar a entender o que você está conseguindo desenvolver ou não. Meus coordenadores fazem muito isso também, de chegar ali com o time e falar, cara, isso, você está desenvolvido? Puta, não. Então vamos colocar então atividade, vai estudar tal coisa para a gente desenvolver nessas habilidades.
Então, basicamente, é isso que eles fazem. E isso é mais eles na linha de frente. Com os meus coordenadores. A primeira coisa mais básica que a maior parte da galera não faz. Toda informação que eu tenho, meus coordenadores têm. Então, como que eu faço para os meus coordenadores terem tomado as decisões estratégicas? Eles têm que ter a mesma informação que eu. Então, tudo que eu tenho de informação, eu não diminuo, não resumo, eu levo a informação inteira. Então, fui num comitê com o Serginho e falei sobre tal assunto. Na hora que eu falei para ele que eu tenho uma caneca branca, ele torceu o nariz. Eu falo neste nível. Então, saibam que o Serginho não gosta de caneca branca. Pelo menos foi isso que eu mapeei. Fui numa reunião e trouxeram tal mensagem. Foi isso que eu entendi. Não estava só eu nessa reunião. Tava o Zezinho, o Luizinho e o Manezinho. Vai falar com o Manezinho e ver com ele se ele entendeu a mesma coisa que eu. Pra gente ver se eu compreendi igual e para vocês tomarem a decisão de vocês de para onde a gente tem que ir. Então, normalmente, a primeira coisa é informação para todo mundo. Que é uma das coisas que a galera não faz. A segunda é tudo que eu faço, eu tento mostrar para eles como eu faço e passar para eles na sequência. Aquela coisa de delegação, hoje em dia eu sou o chato de delegar. Teve que é uma brincadeira. Um dia desses, já tem uns 4 meses. Eu cheguei para um coordenador meu e falei, cara, eu não lembro mais como é que faz o desligamento de uma pessoa. Eu não ia desligar ninguém. Aí ele pegou e me mandou, eita, chefe. Eu falei, por quê dele? Não sou eu não, né? Eu falei, lógico que não, você é besta, eu só queria saber dele. Ah, não, até porque se fosse eu, você ia pedir pra eu me autodesligar, né? Eu delego. Eu ia falar, se desliga e depois vem trocar ideia comigo. Sacanagem. Mas o que eu faço normalmente é, por exemplo, um gerente normalmente cuida, a minha carteira de financeira é alta, né? Com um time desse tamanho e com as plataformas que eu cuido, então é muita grana rolando ali. O que eu faço? Eu passo para os meus coordenadores fazer a gestão orçamentária, então eu racho todo o meu orçamento com eles e falo, esse pedacinho é teu, esse é teu, esse é teu. Faz a gestão orçamentária e traz para mim. E daí eu vejo como é que eles estão fazendo para ver se eles já estão no micro conseguindo gerenciar o orçamento. Normalmente a galera não passa orçamento para coordenador, por exemplo. Eu passo para eles já conseguirem ter essa visão. Eu passo as visões estratégicas do que está acontecendo. Eu formo eles em alguns aspectos e normalmente eu tenho muita calma nisso. Então, por exemplo, eu pego um coordenador que ele tem muita facilidade técnica, mas ele tem mais dificuldade na narrativa. Não tem problema. Falo para ele, então, o primeiro desafio a gente tem que melhorar a sua narrativa. Eu vou te colocar nesse desafio, eu vou vendo como é que isso acontece. Depois de um tempo, a gente tem papos recorrentes, na verdade, a gente conversa toda hora. Isso é uma coisa que eu acho que funciona muito bem no meu time também, é que eu não tenho agendas de feedback. Os feedbacks são feitos a cada segundo do que está acontecendo. A gente conversa o tempo todo, fala isso foi feito bem, isso foi feito mal, eles falam para mim, eu falo para eles. Então a gente troca muito, a gente se vê muito como um time único. Então nessa gestão, eu falo assim, olha, por exemplo, Serginho, você tem que melhorar sua narrativa. Para melhorar sua narrativa, a gente vai te colocar para fazer isso, isso, isso. Beleza, beleza. Eu espero que você consiga fazer isso, isso, isso. Vai lá, toca o pau. Dá umas 2 semanas, eu falei, Serginho, o que você tá sentindo? Aí ele fala, porra, fui lá e acho que não fui tão bem nisso aqui, não. Fala, então, lê tal livro que pode te ajudar. Tal outro cara ali manda mó benzão nisso, fala com ele. Ou a gente treina junto e vou indo nisso. Quando eu falo, putz, narrativa ele já estourou. Vamos ver então agora qual tá a visão estratégica dele. Eu viro e falo assim, olha, participamos da reunião assim, 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 me conta o que você viu. Ele fala, puta, eu vi isso, isso, isso. Você perdeu isso, 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 isso. Presta atenção nisso na próxima. Então é muito, o Serginho, eu não tenho muito um jeito direto, mas é muito no dia a dia, vendo as atividades que estão acontecendo e passando para eles todas as habilidades que eu espero que eles evoluam. Na mesma pegada da planilha que eu falei, a gente faz. A diferença é que talvez as habilidades de um gerente naquela planilha, como eu estou no dia a dia com eles e são poucos coordenadores, eu consigo pegar no detalhe de cada coisinha para ir ajudando eles a desenvolver. Basicamente é isso, cara. Daniel, você aprendeu mais um pouquinho agora também, né? O Daniel deve estar ali com o OneNote dele aberto, cara. E só tá anotando. Eu só tô vendo ele ali anotando. Não, depois eu vou assistir mais umas 15 vezes. Por Aí eu favor. ouço mais umas 30 no Spotify. E aí... Por favor, você teve aulas aqui, aulas de liderança. Cara, falando de aulas, a gente vai entrar num assunto aqui que eu, particularmente, eu e o Daniel, a gente gosta muito. Não é à toa porque a gente tem um canal que o objetivo é de compartilhar conhecimento, né? Não só nosso, por isso que a gente traz convidados aqui, assim como você, para compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. E eu gostaria que você falasse assim sobre o seu projeto, o Eureka Labs, mas eu queria que você falasse também do Natan PF,
que gosto muito do site lá, sigo, tem muito conteúdo relevante. Aí eu vou perguntar, tem aquela pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas quem veio primeiro, Natan PF ou Eureka Labs? Meu primeiro na TampF. Boa. O que acontece, tá? Deixa eu contar a história toda. Teve toda essa minha trajetória. Eu era uma pessoa que dentro do trabalho eu ajudava muita gente, eu fazia as coisas acontecerem, eu sempre tive esse propósito. Isso não mudou. E chegou um determinado momento que eu virei e falei assim, putz, eu preciso, e aí acho que é de cada um, ninguém tem essa obrigação, mas para mim deu esse estalo. Falei assim, cara, eu dei muita sorte, porque eu não acredito piamente em meritocracia, na verdade eu acho que a gente tem muita sorte no que a gente faz. Eu ainda mais, porque eu já vim de, como eu disse, homem hétero, branco, facilita muito a minha vida, vamos ser bem honestos. Então, eu tive muita sorte. Vim de uma família humilde, mas dei muita sorte de fazer as coisas acontecerem. Estudei muito, trabalhei muito, sim, isso sim. Mas só esforço não gera todo esse resultado. Esforço e sorte, momento, oportunidade, várias coisas têm que acontecer. Então, eu acho que a vida me deu bastante coisa. Teve muita gente que me ajudou ao longo da vida. Eu vi amigos meus que eram muito mais inteligentes do que eu, não conseguirem chegar tão longe como eu cheguei em carreira. Eles chegaram talvez melhor em outros aspectos. Mas em carreira eles não conseguiram evoluir tanto. E daí, em determinado momento, eu falei, putz, eu preciso dar um jeito de retribuir essa bagaça, porque eu aprendi pra caramba, eu consegui desenvolver um monte de coisa. Quando eu comecei a estudar na internet, eu lembro até hoje, a primeira coisa que eu fui estudar de tecnologia foi SQL. E, meu, eu li coisa de graça, baixei livro de graça, artigo de graça, naquela época que só que era em inglês, tinha muita coisa em inglês, tinha pouca coisa em português. Então, eu sempre tive isso sendo dado pra mim, vamos ser bem honestos. Então eu falei, puta, tá na hora de retribuir de algum jeito, em vez de ficar só reclamando da vida. Então nessa época eu pensei em algumas coisas pra fazer. E daí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou começar a escrever aquilo que muita gente me pergunta. E daí comecei a escrever artigos e criei o Natan PF, que era um site onde eu ia escrever artigos. Sendo bem honesto, eu achei que quando eu fosse escrever, eu falei assim, vai ter, sei lá, umas 10 pessoas vão ler isso aqui, porque eu não sou uma pessoa das redes sociais. Eu tinha um Instagram lá com 500 pessoas, 300 pessoas. Falei, puta, não vai vir ninguém ler isso aqui, mas eu vou pôr aqui. E daí eu comecei a escrever. Falei, pelo menos, se minha mãe, minha avó e minha irmã ler, já é 3. Já tá bom já, pelo menos. Família já leu. Já deu um engajamento da família. Depois de um tempo eu descobri que elas não leram. Brincadeira, minha mãe acho que leu, minha irmã também. Minha avó não leu. Se eu mandar no WhatsApp, ela lê. Mas no meu site ela não leu, não. Aí, né, nessa época, eu lancei o NotaPF e comecei a escrever alguns artigos. Artigos normalmente sobre arquitetura de sistemas, tá? E quando eu comecei a escrever sobre arquitetura de sistemas, começou a ter bastante gente lendo para um tamanho assim, como eu disse. Tipo, eu não tinha expectativa. No primeiro ano teve 10 mil leitores. Eu falei, pô, 10 mil até que é bastante gente para ler ainda, né? E coisa técnica. Então teve 10 mil leitores. Eu falei, puta, então eu vou continuar com isso. Já tem bastante tempo na TPF, acho que tá com 5 anos. Então, 5? 4 anos, acho que é. Eu comecei a escrever sobre a parte de arquitetura, depois eu comecei a escrever, começaram a me pedir, escreve de forma mais simples. Eu falei, putz, é difícil, né? Aí comecei a escrever mais simplificado, porque tinha muito PM querendo ler, querendo aprender sobre resiliência, sobre Solid, sobre várias coisas de arquitetura que a gente acaba colocando. Eles queriam aprender, eu falei, puta, eu vou começar a escrever mais simples também para a galera que quer aprender de forma mais simplificada. E depois disso eu comecei a escrever sobre como foi minha carreira como tech lead, sobre liderança, sobre uma porrada de coisas ali, sobre cybersecurity, várias coisas. E teve outras pessoas que começaram a vir escrever no meu site também. Bom, nasceu assim. Depois que isso estava rolando, chegou uma determinada época que começou a ficar pequeno o espaço para só artigo. Eu falei, puta, eu vou começar a fazer podcast e gravar aula. E daí eu criei o Eureka Labs. Criei o podcast Eureka Labs, que eu fiz acho que 3 ou 4 episódios, e depois eu descontinuei para focar nas aulas, porque começou a funcionar muitas aulas do Eureka Labs, e criei uma plataforma de aprendizado. Com tudo isso que eu falei para vocês. Então, a minha grande pegada aqui é mais assim, cara, aquela ideia que eu falei de gerar impacto nas lideranças, criando lideranças que são mais
que pensam mais no propósito do que só no cargo, do que só na vontade de crescer, do que tudo isso. Então, é uma liderança que pensa em propósito, em conhecimento, em autoconhecimento, em evolução constante, etc. Como é que eu fomento isso, sendo que eu só consigo falar, sei lá, com 1, 2 pessoas por mês para ajudar a desenvolver esse tipo de conhecimento para as pessoas que querem ir para esse caminho? E, puta, o único jeito que eu tenho de escalar isso é criar o Eureka Labs e começar a criar cursos que ensinam sobre isso, sobre o que a gente acredita. Então, eu juntei com algumas pessoas e daí alguns líderes que entram ali dão aula também, do que a gente já passou no dia a dia. A gente estuda muito, então a gente gosta de estudar, então o tempo todo a gente está estudando, então tem muita literatura em cima também, e do que a gente vê no dia a dia, e essa conexão a gente começou a colocar no Eureka Labs. Não, o grande ponto é, eu não prometendo que ninguém vai ser nada, vai ser superintendente, vai ser diretor, não. É para te formar a ser uma pessoa que vai conseguir sentar num cargo de liderança e fazer a diferença. Mais do que sentar num cargo e ser só mais um. A gente quer líderes que sejam diferenciados e consigam fazer uma sociedade melhor, empresas melhores e consigam criar times cada vez melhores. Então, esse é o grande objetivo, por isso que a gente criou e nasceu. E estamos aí, fazendo Eureka Labs. Boa. Não, e inclusive, a gente tem um ponto que a gente fala muito aqui no canal também. A galera hoje em dia, isso não é uma crítica, e sim uma constatação, tá? Se você cria aí um Instagram, sei lá, ou um site, ou um blog, para falar de fofoca, vai lotar. Tá bom, tudo bem? Isso a gente sabe. A galera gosta de consumir isso. Agora, a gente sabe, a gente vivencia isso aqui, eu acho que você também vivencia. Tanto que você, quando você criou lá o NataPF que você comentou, você falou, eu criei para minha mãe, minha avó, minha tia ver aqui, mas você viu que a galera começou a consumir. Mas a gente sabe que é difícil a galera consumir algo relevante. Porque a gente tá mais preocupado, tô falando do ser humano, né? Nem me isento também. Mas a gente se preocupa mais em abrir o TikTok e ficar vendo lá fofoca, Léo Dias, que seja, não tô criticando quem vê. Tô falando que é muito mais fácil pra gente consumir isso do que consumir um conteúdo que vai te agregar. Entendeu? Então é difícil pra gente. A gente tem o projeto aqui também para realmente, como comentei, disseminar conhecimento, a gente traz pessoas que são relevantes, desde pessoas que são júniores, que é aquele júnior que está ali estudando, que quer crescer, até gerentes, diretores que também já passaram por todo esse ciclo de aprendizado. Né? E a gente sabe o quão é difícil você conseguir engajar esse pessoal e mostrar. E hoje em dia, cara, assim, por isso que eu falo muito do Eureka Labs, do DataPF, que é um exemplo que a gente fala aqui, que antigamente era muito difícil você estudar, cara. Por exemplo, não tinha o conteúdo que a gente tem hoje. Eu comecei a trabalhar em 94, quando eu migrei para trabalhar com tech em 98, a gente estava até falando no episódio anterior que a gente tinha que comprar... Piro, brincadeira. Nossa, a gente tinha que comprar... Como é que era o nome, Daniel? Você que lembra lá na banca, que falava que era... Tinha que comprar o CD Expert da vida lá, as revistinhas com Cara, CD. a gente tinha que comprar o CD Expert para aprender e gastar dinheiro para aprender. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo gratuito, cara. Eu até falo isso. Hoje em dia só não cresce ou você só não estuda quem não quer. Essa história, é muito caro, não tem dinheiro, para mim é balela. Tem muito conteúdo mesmo, gratuito, que a gente pode consumir. Tem. Entendeu? O Eureka Labs é um exemplo típico, né? Eu acho que assim, a gente tem muita coisa que tem muita coisa que você falou aí que eu acho que tá faltando um pouco na sociedade também. Primeira coisa, você falou, muita gente para ali e fica consumindo coisas que não agregam e etc. Eu concordo e acho importante. Para determinado momento você precisa ter uma descarga mental ali, e ok. E eu sinto que é igual você falou no começo, o Nathan gosta de academia. Ele falou isso, gente, porque eu odeio academia. Mas eu vou. Mas vai. Pois é. É essa a grande diferença que eu falo pra galera. E eu não sou um exemplo de nada, tá, gente? Mas muita gente fala assim, eu vou na academia porque eu gosto. Eu odeio, mas eu vou. Odiando. Mas por que você vai? Porque eu vou te falar por que eu vou. Uma das coisas que... Certa vez, uma pessoa me falou o seguinte, Nathan, quando você for um idoso e você estiver bem fraquinho, você vai querer que alguém te leve no banheiro? Eu falei, não, eu quero ir sozinho. Aí foi, então, você tem que começar a treinar alguma coisa aí, para você pelo menos ter musculatura para se aguentar até lá. Então, sinceramente, eu faço academia principalmente
para conseguir manter a minha saúde. Então, não é pelo shape, não é por nada disso. É para manter a minha saúde. Então, se eu tiver que fazer academia e estiver piorando a minha saúde, eu não vou fazer. Eu quero melhorar a minha saúde. Mas o principal é, eu odeio. Eu gosto de estudar, isso eu gosto, eu tenho facilidade. Então, não vou me comparar nesse sentido. Eu estudo bastante, eu tenho uma carga de estudo alta. Então, nem gosto que as pessoas falem, Nathan, quanto que você estuda por dia? Eu gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sei lá, o Mário Sérgio Cortella deve estudar 10 vezes mais que eu. Um cara que adora, consome livro pra caramba. Talvez eu não seja... Já tá na rotina dele, né? Eu vou comparar com o cara, né? Não vou ficar até em depressão. O que eu acho é que a galera também pesa muito pro outro lado. Então, por exemplo, a gente entra no Instagram, no TikTok da vida, você vai ver um monte de besteira lá. E tudo bem, você vai rolar seu feed, tem um monte de besteira. O que eu dou de dica pra galera é, segue um 6byte, segue o Nathan PF, segue o Wesley Williams da Dev Full Cycle, segue algumas pessoas que geram conteúdo de qualidade que pode te dar alguns insights para você também sair um pouco só dessa bolha, para você pensar um pouco diferente. Porque se você ficar só nisso, o que eu falo é igual a academia. Depois de um ano, você vai estar só fazendo mal pro seu cérebro. E tudo bem, você vai gerar aquela dopamina barata, e se você acha que tá tudo bem, isso ok. Eu acho que você tem que se preocupar um pouco com isso. Mas se você coloca ali de pouquinho no seu dia a dia, um pouco de um livro, um pouco no seu feed ali de algumas coisas que vão te provocar de ver o que está rolando no mundo de tecnologia, no mundo do que você acredita que você tem que estar mais antenado, vai te gerar um pouco de conhecimento adicional. Depois de um ano, esse conhecimento de 10 minutos por dia que você viu, vira bastante coisa. Então, às vezes a gente se pega só do tipo assim, cara, eu só estudo ou eu não estudo nada. Eu sou um cara que não gosta, então não vou fazer. Põe um pouquinho, não precisa ser muito. No pouquinho você vai melhorando e vai aumentando ao longo do percurso. Então, até livro, eu falo pra galera, você pega um livro, tem gente que fala, eu não gosto de ler. Não lê inteiro. Não lê inteiro. Lê 10 páginas. Depois, no mês seguinte, lê 10 páginas. Você não precisa ler 12 livros num ano. Você não consegue ler um. Não tem problema. Você já não tá lendo nenhum mesmo. Não, puta, você falou várias coisas aqui que eu super concordo. Eu brinco muito, eu falo assim do meu Instagram, por exemplo. Meu Instagram pessoal. Qual a mensagem que eu tento levar no meu Instagram? O Daniel também sempre tá ali, ele sabe. Eu sempre tô falando isso. O meu Instagram, eu fico feliz, assim, olhando para o lado ali de atividade física, eu pratico atividade. Hoje eu gosto da corrida. A corrida é uma coisa que eu amo de paixão. Não odeio academia. Academia também, puta, faço por obrigação. Agora eu me humilho na natação, porque era uma necessidade que eu coloquei de aprender a nadar. Então, passo humilhações semanais. Mas a corrida eu gosto. Mas assim, o que eu acho legal, né? Qual a mensagem que eu tento passar? É isso que você falou. Eu acho que você tem que pautar a sua vida ali, o seu planejamento semanal, de tudo um pouco. Acho que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que praticar uma atividade física, escolha a que você mais gosta ali, ou que você, pelo menos, seja tolerável, né? E você tem que se divertir. Não dá para você eu só trabalho, ou eu só vou ficar me divertindo, ou eu só vou estudar. Eu acho que a vida é um equilíbrio. É isso que eu tento até passar. Não gosto muito de usar Instagram para ficar falando, minha vida é ruim, não. Porque todo mundo tem problema aqui. Todo mundo, cara. Todo mundo tem problema, todo mundo tem coisas boas também. Então, a mensagem que eu tento passar é isso, que você tem que ter equilíbrio, cara. Sabe? Eu não gosto de estudar. Por exemplo, Nathan, eu era uma pessoa também que não gostava muito de estudar. Mas a corrida me ensinou a ter resiliência. De falar, cara, deixa eu ler uma página por dia, sabe? Hoje em dia, cara, eu consigo pegar no meu dia e consigo acordar cedo para treinar, consigo trabalhar, consigo fazer aqui, gerar o conteúdo aqui para mais pessoas e no final do dia, antes de dormir, eu consigo ler 2 páginas de um livro, entendeu? A gente não tá pedindo pra você ler um livro por dia, leia uma página. Caminhe 10 minutos, entendeu? Estude ali meia hora do seu dia, e aí você vai tornando uma rotina. O Daniel sabe disso, né? Ele comentou também no episódio sobre atividade física também, que agora ele tá muito mais regular na atividade física. Ele não era uma pessoa regular, né? E agora ele tá muito mais regular. Hoje ele acorda. Fala aí, Daniel, com que horas que você tá acordando hoje para treinar? 4h30. 4h30 da manhã eu acordo pra 5 horas tô na academia. Mas no geral, hoje não é algo normal para você acordar 4h30? Hoje é?
Porque Não assim, digo o que que a aconteceu? academia é normal, né? Não é Não, normal, cara, eu mas é tava. uma rotina sua, né? Não, eu tava o seguinte, eu tava com hipertensão, tava com Pô, colesterol alto, eu tava ferrado, né? Eu falei assim, ou eu volto pra academia, ou, cara, é aquilo que o Natan falou, né? Daqui 20 anos eu ia estar pedindo ajuda aqui pra minha esposa, né, pra sentar, né? É isso. E aí também ela começou, né? Ela começou antes do que eu. Comecei na alimentação e falei, meu, bora pra academia. E não é mentira, tá? Dia 2 de janeiro de 2024, eu fui pra academia. Voltei pra Boa. academia. E aí foi, cara. Comecei a fazer à noite, primeiramente à noite e academia, cara, à noite lotado, lotado, e eu falei, cara, não vai rolar. E aí eu falei, vou mudar pra de manhã, academia é 24 horas, né? Eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo, tem uma academia aqui do lado, aqui, uma rede grande, 24 horas. Eu falei, meu, vou começar a treinar cedo. Foi bem na época que tava fazendo aquele frio, aquela semana que tava um frio lazarento. Falei, cara, vai ser nessa semana que o bagulho vai acontecer. E fui, cara. Comecei. Saía não daqui, tem cara, que a ninguém minha na perna. academia, Eu né? não sentia a perna. E fui embora. Hoje, É cara, isso. pra mim é normal acordar. Entendeu? Então, assim, é você entrar na rotina de tudo, cara. Tudo. É ler um livro, é começar a estudar, entendeu? É começar a praticar uma atividade física, ou até mesmo um hobby. Ah, quero, sei lá, eu coleciono miniatura de carro, né? É um hobby meu. E eu estendo esse hobby, eu faço customização de miniatura. Então eu pego uma miniatura, troco uma rodinha, faço detalhamento, entendeu? E é uma terapia, é um hobby, sabe? É um negócio que eu tô aqui, é um momento meu que eu tô aqui mexendo, entendeu? Então é assim, a mesma coisa para ler um livro, né? Para estudar. Então, cara, é uma dica que a gente deixa aí para quem vai assistir o vídeo, é assim, cara, não vou falar Procrastine, né? procrastine, né? Então, não deixe para fazer depois o que você pode começar hoje, né? Então, eu sei É, que é um mas pouquinho clichê, né? Mas Não mas deixa de fazer hoje o que você pode fazer nunca, brincadeira. não, mas é o que a gente sempre fala deixa para amanhã também. o que você pode fazer hoje. Não, mas é o que a gente sempre comenta assim, cara, a gente não fala aqui que você tem que estudar 7 horas por dia. Não. Não, a gente não tá falando pra você, tipo, treinar 2 horas. Cara, começa 10 minutos, vai fazer uma caminhada de 5 minutos. Nem faz sentido se você. Aí é uma dica também. Se você hoje em dia não estuda nada, não tenta começar estudando 4 horas por dia, 2 horas por dia. Estuda 10 minutos, 20 minutos. Começa Exato. estudando pouco. Senão não vai funcionar. E É. daí só que você coloca que você tem que estudar todo dia. Ou 3 vezes por semana. Coloca uma cadência que funciona muito mais. Tem um livro que ajuda bastante até você entender como o seu cérebro funciona, que é O Poder do Hábito. Se eu não me engano, é um livro amarelinho, chama, acho que é O Poder do Hábito. Eu li ele há alguns 6 anos atrás, se eu não me engano, por aí. Eu sou horrível com datas. Então, é um livro que eu acho ele bem interessante, que ajuda você a pensar como é que seu cérebro funciona, para você também se auto-impactar aqui. E o Serginho, uma coisa que também é importante, que a gente está falando aqui, é o seguinte, a gente falou bastante sobre quem está consumindo o conteúdo. Mas uma coisa que eu acho que a rede social e que a sociedade de hoje também acaba impactando a gente são os incentivos. É muito fácil, eu poderia chegar aqui, você fez algumas perguntas que eu poderia ter lacrado, falado algumas coisas que geram algum tipo de engajamento no Instagram, que a galera vai sair curtindo, compartilhando, etc. Porque Natan falou mal de tal coisa, ou falou bem de tal coisa, nada a ver. Eu poderia ter feito aqui um monte de coisa pra gente bombar. Mas não é o que a gente quer. O que a gente quer é trazer para a galera um conteúdo que faça sentido e que a gente realmente ajude a galera a sair do outro lado melhor. O problema é que hoje em dia o incentivo que vem é para a gente fazer besteira, para a gente chegar a falar meia dúzia de groselha, e a gente consegue fazer isso. A gente consegue. O É. problema é que a gente não quer. E talvez o que está faltando também são geradores de conteúdo com a vontade de gerar um conteúdo de qualidade e que seja de relevância. Tem algumas pessoas muito boas de fazer isso e que estão indo muito bem. Mas ainda quem domina a rede é geração de dopamina barata, que vai te chamar para ver uma coisa rápida, um vídeo curto que não vai te trazer tanto conteúdo. Poxa, o que a gente está falando aqui às vezes pode ser mais chato, menos descarga para o cérebro, mas tenta assistir, tenta olhar, tenta fomentar isso, porque também dá trabalho gerar. A gente Demais. não tem um incentivo contrário de, sei lá, gerar aqui um conteúdo e ganhar milhões no dia seguinte. Não. A gente Não. não tem uma contrapartida financeira gigantesca. Não, e nem isso que a gente procura. A gente está tentando realmente mudar um pouco do entorno do que a gente está vendo. Então, se você puder, faça uma forcinha também e assiste, consome o conteúdo que ajuda já, que é o que a gente está tentando fazer. Não, perfeito. E, cara, Exato.
Não, e é legal, sabe que é importante falar também? Que hoje, falando em tecnologia, é muito mais fácil. Então, por exemplo, né? Tá comentei com você, cara. Eu tava ouvindo o episódio lá da Eureka TI no Spotify, na academia. Fui fazer meu treino, fui lá ouvir. Sentar aqui, ficar abrir o computador ou o note e assistir. A gente tem hoje meios assim que você consegue consumir conteúdo. Por exemplo, sai daqui, eu vou, por exemplo, o Daniel vai pro trabalho dele, pega metrô, tal, tudo, ele pode ir lá e ouvir, entendeu? Então, assim, você tem como consumir o conteúdo de uma forma até gratuita, tem que querer, né? Você quer isso, né? Boa. Pra gente estamos fechando aqui, finalizando aqui o papo. Ô, Natan, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para fechar, assim, quais os seus objetivos aqui? Eu vou falar aqui uma parafrasear minha mentora lá do banco, tá bom? Quais são os seus objetivos para curto, médio prazo, enquanto profissional que você tá? Tanto num olhar profissional, em curto, médio prazo, olhando também o Eureka Labs, o Natan PF, o que você pensa ali e planeja para os próximos passos aí, para os próximos anos? Cara, eu, eu, eu tenho um objetivo um pouco diferente, talvez, tá? Uma das primeiras coisas para entender os objetivos que eu tenho é entender o que eu gosto. Então, por exemplo, e lógico que eu não quero me comparar de forma alguma, mas eu tenho tatuado no meu braço direito Albert Einstein. Porque eu adoro pessoas que fomentam o conhecimento. E ele era um gênio. Então, na minha cabeça, o que eu tento fazer é sempre ser melhor e aprender cada vez mais. E quando eu aprendo mais, eu tento ensinar mais o que eu posso ensinar, aquilo que eu aprendi, o máximo que eu puder. O que eu acho que é algo, lógico que minimamente falando, algo que o Albert Einstein fez com a teoria da relatividade, que é muito maior do que eu poderia fazer na minha vida inteira, que eu não vou chegar nunca aos pés desse cara, pelo menos em inteligência, né? O que eu tenho, então, para mim, como objetivo principal é aumentar o impacto que eu posso gerar na sociedade com base no conhecimento, fomentar conhecimento. O tempo todo a minha cabeça está pensando nisso. Então, quando você fala qual é o seu objetivo profissional e qual é o seu objetivo pessoal, eles se relacionam muito, porque eu não pretendo, eu sendo muito honesto, eu não tenho o objetivo de virar superintendente, diretor, subir de cargo, etc. Isso pode acontecer ou pode não acontecer. Depende de vários fatores, da minha habilidade técnica, da minha habilidade de influência, depende de momento, depende de sorte, depende de quem está na cadeira de cima, depende de uma porrada de coisa. Isso não me apaixona. O que me apaixona, sinceramente, é quando algum aluno que já participou de alguma aula minha me manda uma mensagem falando, pô, gostei pra caramba, ou melhora tal coisa. Isso é o que faz eu ganhar meu dia. Então, o meu objetivo é ter mais pessoas fazendo isso de verdade, porque é isso que me faz ganhar o dia, mais do que qualquer outra discussão que a gente tenha. Então, o meu objetivo para os próximos anos é aumentar, é só aumentar. E eu aprendi uma coisa também ao longo da carreira, porque eu sou uma pessoa que é muito pilhada e faz muita coisa. Então, eu aprendi a colocar um pouco de freio e não tentar prospectar nada muito gigante. Eu tento fazer o melhor a cada dia e colocar coisas boas a cada dia acontecendo. Se no futuro essa construção de bloquinhos vai dar certo, ótimo. Pode ser que não dê, porque tem um monte de coisa acontecendo no dia a dia. Então, eu não vou nem te falar o que eu espero para 5, 10, 15 anos, porque eu não faço essa projeção. A projeção que eu faço é eu quero ter um maior impacto e no dia a dia, eu vou te dar um exemplo do que acontece no Eureka Labs. A gente tem reuniões direto do time dizendo tudo aquilo que a gente criou tá bom, tá, dá para melhorar? Dá, então vamos melhorar. Tudo aquilo que a gente tentou influenciar, influenciou? Não. Dá para influenciar mais? Não. Dá, então vamos influenciar. A gente não coloca uma meta do tipo, ó, hoje a gente impactou 10 pessoas, amanhã eu quero 10 mil. Não, eu impactei 10, se amanhã for 11, já conseguimos uma mais, já conseguimos fazer algo melhor. O que a gente está fazendo hoje, estão falando bem? Então, vamos tentar fazer melhor, então. Então, é muito nessa linha de aprendizado constante, evolução constante e fazer isso acontecer, parecido com o que a gente falou da academia. Cada dia é um dia, cada dia a gente vai seguir fazendo isso e é isso que a gente está para fazer. E na vida pessoal, eu quero aprender, talvez, a relaxar mais, a descansar um pouco mais, a liberar a mente. Acho que isso é uma coisa que eu posso aprender e que eu tenho que evoluir. Isso eu tenho colocado bastante na minha cabeça de saber também fazer pausas. Acho que eu tenho muita dificuldade de fazer pausas. Esse é
ponto que eu tenho para desenvolver. Na verdade. É verdade, porque eu sigo o Show de Natan. bola. Eu até comentei eu comentei no início do episódio que, meu, domingo lá, 3 horas da tarde, o Natan tá gravando conteúdo. Aí eu, Sérgio, por exemplo, falo isso muito com a Gra, que é minha esposa, né? Ela sabe. Domingo, Natan, pra mim, é um dia que eu desligo de tudo. Assim, é o dia que é o único dia da semana que eu tenho pra dormir até um pouco mais tarde, porque de sábado eu ainda acordo cedo pra ir treinar, eu tenho meu treino longo de sábado, eu acordo 5, 6 da manhã pra ir treinar, e aí tem todo o dia a dia, o dia do sábado. Então, assim, domingo, pra mim, cara, ele é o dia que eu acordo 9, 10 horas, levanto. Aí, assim, eu nunca consigo não fazer nada de manhã, mas aí eu vou lá, faço minha aula, eu faço inglês, né? Então tenho alguma aula de inglês, algo do inglês para fazer, faço alguma coisa na parte da manhã, aí eu almoço. A parte da tarde, cara, é horizontal. Eu fico na horizontal, total. O máximo que eu faço, eu pego um livro para ler e tal, mas assim, eu tento desligar minha mente, dou aquela cochiladinha. Para mim, o domingo, eu não gosto nem de sair de domingo. Se eu pudesse, eu não tirava o pé de casa de domingo. Porque você fica a semana inteira, né? Por mais que a gente esteja aqui remoto, tal, mas a gente precisa ir trabalhar no modelo híbrido, a gente tem que sair para fazer as coisas. Então, assim, eu tiro esses momentos de descanso mesmo, porque é importante. Inclusive, eu tô com um hobby novo agora, que eu vou dar a dica para vocês aqui que, cara, isso é relaxante. Agora eu tô montando Lego agora. Montando Lego. Cara, Natan, eu vou te falar. Os Isso Lego que são aí difíceis é pra melhor que caramba. o Rivotril. E o Daniel sabe porque ele também montou ali Eu montei esse negócio. recentemente. Cara, eu vou te falar, Natan, teve que dia que foi? Terça-feira, meu, eu fiquei numa agenda até 7 horas da noite. Eu tava super cansado, assim. Falei, cara, o dia foi pegado hoje, né? Como todo mundo, acontece com todo mundo. Tomei um banho, aí eu peguei, fui lá montar lá, continuar montando ali, tô montando o Lego da McLaren, 1.600 peças. Já vi esse aí. Tem um amigo Então, meu que gosta desses negócios mil e também. seiscentas peças. Cara, comecei, era 7h30 da noite e fiquei montando. Cara, eu parei 11 horas da noite. Meu, parecia que eu não tinha passado por nada, assim. Parecia que eu tava numa vida assim, que eu não tinha nem trabalhado no dia de tão relaxado que eu tava. Porque você sai. Sabe o que é legal? Porque você sai total do digital, cara. Você sai Isso é total bom. do digital. Então eu fico na mesa ali montando. O Daniel sabe que ele tá montando. Ele tá com desafio aí de pegar um maior, porque ele tá pegando uns Lego muito pequenininho aí, 200 peças, 300 peças. Tá pouco pra Tem você, viu, espaço, Daniel? filho. Tem espaço. Não, esse espaço a gente arranja. Então, assim, é muito bacana, porque é como a gente falou, eu procuro meios de me desligar. Eu acho que é importante fazer isso que você falou também, Nathan. Você se desligar, porque senão, cara, você fica muito, né, muito online, né, meu? Precisa. E mais outra coisa também. Eu gosto de desmistificar isso também. Às vezes, quando a gente olha para os outros no digital, dá a impressão que a gente está fazendo muita coisa. Não caia nessa, não. Então, às vezes, também eu tenho meus momentos também dou uma descansada, uma dormida à tarde no domingão, Não, tomo mas uma até a noite. cerveja. O Nathan vai pra show de domingo à noite. Aí isso eu já não faço. Tem essa também. Esse é um momento de desligar, Serginho. Ele Eu vai, ainda não tenho meus momentos. ele vai nos shows aí de sábado, de domingo à noite. Que eu falei, ixi, domingo à noite eu tô dormindo já. Assim, dormindo, assistindo uma série, não sair de casa. Aí ele já tem um pique pra Eu fazer isso, vou. todo dia tem que trabalhar, né? Mas, boa, cara, Natan, puta, muito obrigado. Te agradecer aqui pelo papo. Pra gente foi muito legal. Acho que teve muitos aprendizados aqui, principalmente para aquelas pessoas que estão numa transição de carreira, tá querendo sair de uma posição aí de analista ou realmente de desenvolvimento e quer ir para uma posição ali de liderança. Acho que você passou um conteúdo super relevante, né? E eu queria que, para fechar aqui, eu queria que você falasse aqui para a gente o seguinte, né? Qual o principal, quando você vai contratar alguém, qual o principal, o que é principal para você, tá? Para mim, eu já sei que você comentou aqui pra gente que não é hard skill, mas quando você participa de processo ali, o que você espera daquele candidato? Que ele faça, que ele fala assim, puta, ele me impressionou, eu vou contratar ele, né? Além dos conhecimentos técnicos que são padrões ali. Mas o que você busca quando você vai contratar alguém? Eu acho que tem uma coisa bem interessante. Eu sou muito do livro, né? Então, eu vou citar mais um livro, gente. Tem um livro muito interessante do Laszlo Bock, que foi o diretor de RH do Google, na época que o Google estava estourando na parte de gestão de pessoas ali, de liderança de RH. Esse cara é Laszlo Bock.
ele foi mentorado também pelo Jack Welch, que também era um monstro da GE, e ele escreveu um livro que é Um Novo Jeito de Trabalhar, um tempo atrás. E nesse livro, se eu não me engano, tem um momento que ele fala assim, a gente contrata cultura, quem é alinhado à cultura, e a gente forma o que é técnico. Então, se essa pessoa ela tem alinhamento com a cultura do que você espera, depois você forma a parte técnica. Agora, alguém que não tem alinhamento com a cultura, é muito difícil de você mudar culturalmente, porque cultura é muito difícil de mudar. Para quem já teve que fazer alguma mudança cultural, a equipe sabe que demora 3 anos para você conseguir emplacar ela inteira. Culturas menores, às vezes você consegue ali em 6 meses, 1 ano, mas quando você tem mudanças maiores, você demora ali quase 3 anos. O que eu acho que acontece? Quando eu vou buscar, normalmente eu procuro alguém que é interessado, então alguma pessoa que tem bastante interesse em fazer as coisas, comprometido e que é alinhado à cultura. E normalmente a cultura do meu time, fora o que tem a cultura da empresa, eu costumo dizer que os times têm sua própria cultura. Então o meu time é um time que ele é muito inclusivo, diverso e tem uma pegada muito de trabalhar em conjunto. Então se tem alguém que, putz, é aquele cara que é bom pra caramba, mas que ele é muito de trabalho individual, possivelmente não vai estar no meu time. Meu time é de pessoas que trabalham mais em grupo. Então, o que eu busco normalmente é quem tem um alinhamento a essa cultura para depois olhar a parte técnica em cima dessa pessoa. Basicamente é isso, tá? Pô, perfeito, perfeito. Daniel, você aprendeu mais um pouco aí também, né, cara? Eu acho que o seu OneNote Cara, aí deve estar bombando de páginas aí escritas aí, não, né? Ou você vai não, pegar hoje, aqui o vídeo e vai Vai pedir na aqui pro transcrição chat na IA, GPT, é isso. você vai pedir pro chat GPT fazer um resumão para você seguir. É isso, né? não, OneNote. vou ouvir e Ele faz escutar na íntegra, várias Ele Boa. vezes. vai, ele vai pegar, colocar no chat GPT, pedir para transcrever, meter no outro IA e mandar falar com a voz do Pato Donald, para ele ficar ouvindo a gente desse jeito, porque pelo menos fica engraçado. Vai ser uma dica para quem está assistindo, vai ficar engraçado. Não, ô, pior que é engraçado a gente falando assim, para fechar aqui mesmo, né? Prometo que existe essa discussão quando eu não vou começar a falar de IA aqui, senão a gente vai ficar até amanhã falando, Vamos né? fazer outro episódio. Aí, para você que assistiu até o final, curte aqui, que quando tiver muita curtida, a gente faz uma só para falar de IA. De IA. Né? Se Isso. Liderança com você IA. assistir É o até o próximo. final, você comenta lá, hashtag IA no próximo IA. episódio. É isso aí. Hashtag IA. Inclusive, Serginho, é o próximo curso que vai sair da Eureka Labs, que já está há 6 meses sendo produzido, que é Liderança com IA. Nossa, perfeito, Top, hein? perfeito. E aí, assim, e até, provavelmente você vai ter esse tema lá, porque as pessoas hoje em dia têm muito medo achando que a IA vai roubar o emprego das pessoas. A IA não vai roubar o emprego das pessoas. Na minha opinião, as pessoas vão perder o emprego se eles não souberem trabalhar com as tecnologias que estão surgindo no dia a dia. Para mim é isso, entendeu? Tava pro Daniel também, eu tô com um hobby muito legal de de criar automações. Eu fico o dia inteiro pensando assim, que trabalho que eu faço repetitivo que eu não posso automatizar? Por exemplo, só para você entender, até fazendo um merchan aqui, a gente está lançando ali o Telegram chamado 6byte News. Ele posta ali diversos conteúdos. Ele posta dicas, ele posta as notícias tech, ele posta as vagas de emprego, totalmente automatizado. Não tem nenhuma interação do Sérgio nem do Daniel. É tudo automatização. Ele busca ali, faz todo um trabalho também de IA. Ele busca ali todos os insumos e gera tutoriais, tech, notícias tech do dia, vagas de emprego. Então, assim, a gente está rodando um piloto, tem quase 40 pessoas nesse grupo, e é totalmente conteúdos ali automatizados, não tem nenhuma interação. Não sou eu, Sérgio, que fico postando. A gente planejou aqui algumas automações e fica rodando lá automático aqui também. Então, é o que eu falo. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e não tem que ter medo da tecnologia. Não vai achar que a tecnologia vai roubar o nosso emprego. Muito pelo contrário. A pessoa que sabe usar a tecnologia vai estar muito à frente dos demais, né? Para você que é dev, a IA não vai roubar seu emprego porque ela não sabe colocar bug em produção. Brincadeira. Aí, ó. Mas, cara, Natan, Faz as cagadas que a gente faz. É brincadeira. pega essa aí para você que é dev, pega essa aí, tá? Cara, de novo, Natan, muito obrigado, né? Galera, sigam aqui o Eureka Labs também. Eles estão também com
com uma ação super legal lá. Vamos ajudá-los aí, tentar chegar aos 500 pessoas inscritas lá no Instagram do Eureka Labs. Sigam o Natan PF também. Depois a gente vai postar aqui, né, no final aqui do episódio, a gente vai colocar aqui o LinkedIn do Natan para vocês seguirem. A gente vai postar aqui o Instagram dele, do Eureka Labs, o site Natan PF, o site Eureka Labs. Garanto para vocês que é conteúdo muito relevante. Daniel, teça as suas considerações finais aí, por favor. Cara, só agradecer, né, por mais uma aula aí. Porra, Natan, deu show. Cara, top demais, muito bom. Eu particularmente eu gostei porque deu muitos insights aqui para o que eu atuo hoje, né? Onde eu atuo e o que eu faço hoje, né? Minha profissão. E, cara, mais uma vez agradecer. Vou assistir as aulas do Eureka Labs, né? Ouvir os podcasts e só melhorar. Para fechar aqui, eu vou fazer uma provocação, Daniel, para você, porque eu sei no momento de carreira que você está, tá bom? Então eu vou te fazer uma provocação. Faça uma mentoria com o Natan. Você não vai se arrepender. Aí vocês combinam aí como que é o jogo, mas... Ô, Natan, inclusive você faz mentoria também? Você está fazendo? Eu não. Eu faço mentoria com um monte de gente, mas eu não faço. Não me chamo de mentor, sabe? Mas eu ajudo, eu troco ideia com a galera. Tento ajudar na carreira de uma galera com quem eu posso, conhecimento que eu já tive até agora. Mas de bastante gente, Serginho. Perfeito, então. Então, Daniel, você já viu. O Daniel tá num momento muito interessante na carreira dele. Eu acho que vale a pena pelo menos um papo ali, um dia aí de um papo que ele não vai se arrepender. Galera... Vamos falar assim. Fechou. E, ó, gente, só deixa eu falar uma coisa. Obrigado demais pelo papo. Obrigado por vocês serem tão simpáticos e falarem tão bem. Então, obrigado mesmo. Foi muito bom conversar com vocês, até porque é legal para ter essa troca. Aprendi bastante aqui também. Espero que tenha conseguido contribuir para a galera que está assistindo aí também. Sigam o 6 e Byte, sigam também lá o Eureka Labs e tamo junto. Não, siga, isso mesmo. Siga o Natan, principalmente Eureka Labs, Natan PF. Siga ele no LinkedIn também, ele posta muito conteúdo bacana lá. Beleza, pessoal? Semana que vem temos um novo convidado também. Fiquem bem, tá? Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Valeu. Valeu, um abraço.